conheço, moro em Salvador. Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso programa TVI News aqui pela TVI, canal 24.2, pela sua operadora TV Cabo, no sul da Bahia. Obrigado a Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, as duas maiores audiências aí, há 20 anos acompanhando a gente. Obrigado mesmo. Estamos também no YouTube agora, ao vivo aí. Você pode fazer a sua inscrição, ativar o sininho no YouTube. É isso mesmo, você também pode participar pelo chat aí do YouTube com a gente, mandando sua pergunta para o nosso convidado. Hoje, o Dr. Jário Xavier, cardiologista, vai estar aqui com a gente. E você pode enviar perguntas, sugestões de pauta, né? Pode conversar com a gente aí. Vamos interagir. Estamos também no nosso aplicativo tviplay.com.br. Lá você tem o Jornal à Tarde inteiramente grátis. Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo os destaques de hoje do Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Há mais de 70 anos informando a população baiana. E tem também o nosso aplicativo no Android, viu? Na loja Android você baixa aí TV Play Brasil. Estamos também no Facebook e no Instagram. Siga a gente aí. Olha, o programa de hoje vai falar sobre saúde, né? Saúde do coração. Vamos conversar com um dos melhores médicos cardiologistas da Bahia, Dr. Jário Xavier. Ele vai explicar tudo para você, o que é que você tem que fazer para manter essa máquina em perfeito estado, hein? Pode enviar perguntas, sugestões. Se você quiser também, mande perguntas aí pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela. Anote aí, pode mandar a sua pergunta que a gente vai passar para o Dr. Jário Xavier, tá certo? Hoje também é quinta-feira, não é o dia dela, mas ela está aqui com a gente, Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Que bom você vir hoje, viu, Toné? Aliás, nossos telespectadores gostariam que você estivesse todo dia aqui, sabia? Vamos resolver isso. O telespectador gosta muito de você. Nós vamos conversar com a diretoria. Vamos ver aí se o diretor libera esse cachê, né, Toné? Bom, gente, hoje a gente tem aqui, então, a presença da jornalista Maria Antonieta, vai participar aqui da entrevista e também vai bater um papo com a gente aí, vai comentar alguns assuntos aí, né, que estão ocorrendo na nossa cidade, na nossa política. Então, eu acho até que vale um PQP hoje, não vale, Toné? Vale. Por exemplo, tem um tal de pedido de demissão voluntária que a prefeitura está inventando. Ao servidor se desligar voluntariamente, mas claro, isso com indenização. Então tem que pagar. Mas esse dinheiro não está agradando, esse projeto não está agradando ao Sindicato dos Professores, o SINP. E o que a gestão municipal fez? Convocou, mandou a Câmara convocar em regime extraordinário os vereadores, que ainda estão em recesso. Então, foi convocado para ontem, terça-feira, e para hoje, 2 sessões para votar esse projeto. Eu vou explicar mais ou menos o que eu entendi sobre esse pedido de demissão voluntária, que não está agradando a um segmento muito importante, que é os professores. E os vereadores, claro, vão receber um extrazinho, né? 2 dias, né? Sessão extraordinária, é bom, né? O carnaval já está garantido. Isso aí. Aproveita, viu? Porque com certeza 90% não vai ficar na Câmara aí a partir do ano que vem. Então tem que aproveitar aí essa mamata. 90? Você realmente, você estourou aí. Eu acho que uns 80, não? 20% ainda vai se salvar aí, esse barco. Vamos acreditar. O que eles fizeram? Nada. Nada, absolutamente nada. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre esse tema aqui no programa. Programa de Demissão Voluntária, PDV. É isso aí. Olha, gente, ontem à tarde, né, muita gente acreditava que não ia chover, mas eu tinha dito aqui que tinha 75% de chance de chover no decorrer do período, né? Você lembra? E com ventos fortes, hein? O vento ontem soprou de nordeste para oeste, diferentemente das chuvas que comumente acontecem aqui. O vento sopra mais do litoral, né? Do leste para o oeste. Mas dessa vez foi do nordeste. Então, um vento aí meio que travesse, pegou aí a cidade despreparada e arrancou árvores aí, ali no Banco Raso mesmo, perto ali do monumento do Zumbi dos Palmares, né? Uma árvore foi arrancada com raiz e tudo, Toné. Uma árvore, né, já quase centenária ali, foi arrancada pelos ventos. Teve uma perto da Câmara de Vereadores também. Por sorte, né, graças a Deus, não machucou ninguém, não caiu em cima de nenhum carro, mas poderia ter sido mais grave. Inclusive, eu chamo a atenção aí
do setor aí da SEDU, Parques e Jardins, porque tem umas árvores ali na Praça Otávio Mangabeira, né? A Praça Milionária, que vai ser reformada agora. A Praça dos 3 milhões. Ali tem umas árvores centenárias, ali, né? Quase centenárias. Ali tem árvores que foram plantadas ainda, aí lá atrás, na Fundação de Itabuna. São árvores muito antigas. Se não tiver 100 anos, tem que estar perto disso. Então, aquelas árvores ali precisam ser podadas, precisam ser examinadas, né? Para que numa ventania dessa elas não venham cair ali sobre os carros e sobre pessoas também que passam muito ali, transeuntes ali na praça. Inclusive, aquela região que fica essas árvores mais antigas, elas não foram fechadas pela reforma, estão abertas ali, né? Então está muito exposta ao público e a gente fica preocupado quando ocorrem essas ventanias muito fortes na cidade. Então vamos conferir hoje como é que vai ficar o tempo, porque tem mais previsão. Como eu disse ontem aqui, né? A previsão de chuva ainda para os próximos 3, 4 dias aí. Então vamos conferir agora como é que fica o tempo hoje. Ilhéus amanheceu com tempo nublado, 24 de mínima, 29 de máxima, 86% de chance de chover hoje no decorrer do período, e chover forte. Itabuna, 23 de mínima até as 6 da manhã, a máxima vai chegar a 30 graus, aí por volta do meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros estão marcando já 28 graus. 87% de chance de chover, viu? Guararema, a mínima foi 23, a máxima vai chegar a 30 aí por volta do meio-dia, 83% de chance de chuva. E Itacaré, a mínima foi de 24, a máxima será de 28 daqui a pouquinho e tem muita chance de chover também durante todo o dia de hoje. Tempo fechado, o sol vai aparecer aí timidamente entre nuvens nessa cidade. Itajuípe da mesma forma, 23 de mínima, máxima 30 graus, deve permanecer chovendo o dia inteiro, hein? Ibicaraí também da mesma forma, 23 foi a mínima, 30 a máxima, vai chover hoje com toda certeza, 96% de chance. Canavieiras, a mínima registrada foi de 25, a máxima chegará a 29 graus, 56% de chance de chuva. O sol aparece aí entre nuvens de vez em quando, muito tímido, mas vai prevalecer aí o tempo nublado e parcialmente nublado em alguns momentos. Já a nossa capital, Salvador, amanheceu com 25 de mínima, a máxima vai chegar a 28 graus, quase 100% de chance de chover em todo o período, todo o dia de hoje na Grande Salvador. Porto Seguro, 24 de mínima, a máxima vai chegar a 29 graus ao meio-dia, 96% de chance também de chover durante todo o dia. A Conquista, a mínima foi de 20, a máxima vai chegar a 25, o tempo está muito fechado em Vitória da Conquista, hoje pela manhã, né? É muito frio na cidade, voltando àqueles bons tempos aí, né? A chance de chover é de 80 graus, ou de 80%, perdão, 80% de chance de chuvas. Olha, vamos ver aí algumas imagens de ontem, né? Depois aquele vendaval que chegou aqui em Itabuna, Ilhéus, né? Um vento muito forte. E várias ruas aí alagaram, né? Várias ruas ficaram inundadas. Alguns canais aí quase transbordaram, mas devido também às pessoas que jogam muito entulho, né? Nesses canais. Aí a gente está mostrando um canal aí, né? Isso do bairro São Caetano, né? O pessoal aí reclamando. Mas tem que ter cuidado aí quando vocês jogam ou permitem, né? Permitem que as pessoas joguem entulho no canal. Esse aí até que tá limpinho, né? Olha aí, ó, essa rua aí transbordou, né? No bairro da Califórnia, aqui em Itabuna. Muita água na rua. Choveu aí quase 40 milímetros em menos de uma hora, né? Então foi uma chuva torrencial. Ei, galera, temporal. E aqui nessa região do bairro de Fátima, da Califórnia, choveu bastante. Aí você tá vendo a Avenida José Soares Pinheiro, também conhecida como Avenida CM, né? Chovendo bastante ali, às vezes alaga muito ali, ó. Olha a ventania lá, tá vendo o que eu falei? Um vento muito forte. Choveu ontem bastante mesmo, não só Itabuna, mas Ilhéus, toda a região aqui. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de esportes, né? Quase não aconteceu o jogo do Vitória lá em Ilhéus. Ali a árvore que caiu na Aziz Maron, perto da Câmara de Vereadores, né? A prefeitura se mobilizou rápido para ir lá tirar a árvore. A da Princesa Isabel continua caída lá, não houve a retirada, porque também não interditou o trânsito, né? Foi
ali na lateral da avenida. Não tem necessidade nenhuma de fazer essas pressas ali, né? Porque não atrapalhou em nada. Agora essa daí realmente atrapalhou. E a prefeitura acionou logo a Defesa Civil, né? Para ir lá retirar a árvore. E todas elas saiu com raiz e tudo. Essa daí já foi outro ponto da cidade, né? Foi na Avenida José Soares Pinheiro. Essa outra árvore que caiu aí, mas também não machucou ninguém, né? Graças a Deus. Não houve danos materiais aí, nem pessoais. 4h21 da tarde. Olha o canal do Sarinha, como é que já tá, ó. É isso aí. Agora é bom lembrar os moradores, né, que mantenham os canais sempre limpos. Não joguem sofá, colchões, pneus, porque se vocês fizerem isso aí vai entupir, né? Aí você vê a Avenida Cinquentenário, alguns trechos aí a avenida ficou completamente alagada. Aí ali a altura ali, próximo ao Jardim do Ó, né, a avenida ficou alagada aí, muita água, né? Ali já foi perto da Praça Dame, ó, ali no Beco do Fuxico, saída do Beco do Fuxico, né? Muita água na calçada. Aliás, essa calçada da Cinquentenário foi feita aí na época do prefeito Azevedo e nunca foi, né, bem aceita essa calçada. Ela teve muitas irregularidades. Aí a Avenida Itajuípe também ficou, né, ali na altura já próximo da Amélia Amado, né? Ficou muito alagada, dificultando aí a passagem de carros pequenos. Então é assim, gente, qualquer chuvinha em Itabuna alaga fácil a cidade, né? Mas estão fazendo um trabalho preventivo, não foi isso que eu vi aí alardeando aí na imprensa? É, isso aí é um supermercado. Preventivo. É um supermercado que inaugurou recentemente, olha aí, tá, né? Agora aí eu acho que é obra mal feita, né? Aí é questão de telhado, né? Não é água da rua, não é água pluvial aí que entrou porta dentro. Aí tá tudo indicando aí que saiu do telhado ou da própria encanação ali do esgoto do supermercado. Mas o volume de água foi realmente surpreendente, viu? É. Foi expressivo. É isso aí. Muita água mesmo. E o maior problema também ontem, Toné, foi a falta de energia, né? A Coelba, que pertence ao grupo espanhol Iberdrola, é muito incompetente. A Neoenergia, né? É muito incompetente, né, rapaz? Qualquer chuvinha, qualquer curto-circuito, desliga tudo. A TVI, por exemplo, ontem ficou fora do ar por falta de energia elétrica aí. Estamos também com um problema no nosso banco de bateria, né? Que não deu para segurar aí. Mas estamos já revendo isso aí, porque se a gente for depender da Coelba, a gente fica fora do ar aí a maior parte do tempo, né? Que aqui falta muita energia. E ontem à tarde, devido a essa falta de energia da Coelba, a gente ficou aí fora do ar até a noite de ontem, né? Toda a região aqui do bairro de Fátima, Alto das Comunicações, tem energia elétrica. Ali o bairro Vila das Dores também, né? Aqui pertinho. Toda essa região ficou sem energia elétrica aí e por isso ficamos fora do ar. Inclusive pedimos desculpa aí aos nossos telespectadores, assinantes da TV Cabo, né? Devido a essa falha aí da Coelba. E infelizmente as nossas baterias não seguraram aí o grande período, né, fora da energia. Nós não optamos por gerador a diesel, né, porque estamos trabalhando agora com energia renovável, energia limpa. A gente não trabalha com gerador queimando óleo diesel, então estamos trocando aí todo o sistema, né, por energia solar e as baterias também mais modernas, né, não são baterias comuns, são baterias agora de lítio modernas, para segurar a carga independentemente de geradores. Não queremos mais saber de poluição no meio ambiente, né? A TVI está dentro dessa política de ESG e a gente aqui só não fala, não. A gente também pratica. O usuário, né? Desculpa aí, Barbosa, paga tão caro e não tem um serviço à altura. E depois ainda prejudica também seus coisas eletrônicas lá, seus aparelhos. É geladeira, é televisão, é computador. Tem que ter muito cuidado, tem que correr e tirar da tomada, ligeiro. Porque se quando ele volta de vez, é complicado quando a energia volta. E quando queima, você é que tem que provar, né, que foi a Coelba. Uma demora, uma burocracia. Agora, engraçado, é a mesma coisa que o segurar, como o serviço de segurança fala, não reaja. Sim. É a mesma coisa que a Coelba. Fica dizendo como orientando as pessoas como proceder.
Não, você que tem que fazer as coisas para não causar esses estragos. A luz tem uns problemas, tem corriqueiro recorrentes, tem que ter. E a energia, às vezes, cai uma árvore em cima de um fio, tudo bem. Mas fora isso, toda hora quando chove um pouquinho mais, aí tem problema na energia elétrica, na rede, aí você tem, causa prejuízo e causa dano a seus aparelhos que você tem em sua casa. Pois é, e nós, né, somos clientes, o cidadão brasileiro. E você que não paga em dia, porque cliente. para cortar é rapidinho. Né? Então, assim, o cliente, ele tem todos os direitos, porque ele paga pelo serviço. Então, a empresa que tem que correr atrás para entregar pelo menos o que promete, né, no contrato, que é energia regular, dentro de uma voltagem regular, que aqui na Bahia, diferentemente de outros estados, a gente trabalha com duas correntes, né, 110 e 220. Lembrando que essa 110 nunca dá 110, ela pode variar aí entre 110 e 127 volts. Os aparelhos, inclusive, vêm preparados para isso, mas a Coelba nunca entrega 110 e 127 volts. Ela fica oscilando ali entre 100, às vezes baixa demais e às vezes sobe demais, vai até 140. E aí que queima os aparelhos. Sim, agora tem um problema também, é sistema bifásico, trifásico. Aí você vai fazer uma instalação em sua casa, olha, tem que ser trifásico, porque isso aí não vai... Que aparelho a senhora tem aqui? Então, tem isso, tem... não pode, aí tem que ser maior. Aí depende da carga elétrica da casa, da empresa, né? Quando fala bifásico, são duas fases, né? Sim. Então você teria aí, aqui na Bahia, duas fases de 110, por exemplo, que daria 220 volts, né? Aí você pode ligar na sua casa aparelho 110, 220, né? Pode misturar. Aí você tem computador, micro-ondas, geladeira, televisão. Aí é confuso, complicado para o usuário. Uma hora, inclusive, Toné, eu vou trazer um técnico aqui, um engenheiro elétrico, para explicar isso, porque tem gente até que é equivocado com isso, fica pensando que a 220 economiza mais energia, não tem nada a ver uma coisa com outra. É que aqui na Bahia... É mais potência, né? Aqui na Bahia é um dos poucos estados que se trabalha ainda com 110 volts, mas no Brasil quase todo é 220. Tanto que tem empresas hoje de ar-condicionado que não fabricam mais aparelhos de 110. Aí você tem que ficar comprando transformador, é uma mão de obra. Eu acho que tinha que mudar logo isso aqui na Bahia, né? E trabalhar como nos outros estados, que não trabalha nem com bifásico, né? São 3 fases em todos os estados brasileiros aí, trabalha com positivo, 2 positivos e um neutro, que aí forma o 220 puro, sem essa oscilação que tem aqui na Bahia. Mas outro dia a gente vai explicar isso melhor aqui com um especialista. Tem que ser um técnico para explicar direitinho, um engenheiro elétrico para explicar. Bom, gente, mas por falar em energia, Toné, nosso corpo é carregado de energia, né? Energia negativa, energia positiva, nós somos energia pura. E dentro da gente tem um motor importantíssimo que mantém, né, essa energia funcionando aí 24 horas por dia, que é o coração, essa bomba importantíssima que funciona também na base da energia. E hoje está aqui com a gente o especialista nessa máquina tão importante, que é o coração, Dr. Jairo Xavier, um dos melhores especialistas aqui da Bahia e do Brasil. A gente tem orgulho de ter esse médico aqui em Itabuna, um médico super humano que atende as pessoas com todo carinho, com todo zelo. A consulta do Dr. Jairo às vezes demora horas porque ele faz questão de conversar com o paciente. Então, para a gente é uma honra ter o Dr. Jairo Xavier aqui na nossa cidade. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Tirado o seu tempo para vir aqui nos nossos estúdios ao vivo, responder nossas perguntas aí sobre o coração. Bom dia. Bom dia, meu querido Barbosa. Bom dia aos telespectadores da TVI. Bom dia, minha querida Maria Antonieta. É um prazer e uma honra eu estar aqui nessa casa. Prazer é todo nosso, doutor. Vamos falar então sobre essa máquina importantíssima que é o coração, né, doutor Jairo? Que a gente às vezes não, o ser humano é assim, né? Ele está vivendo ali, ele nem se questiona como é que tudo está funcionando dentro dele, né? Quantas vezes o coração está batendo ali por minuto, por segundo, e ele só sabe assim, não, isso é viver, né? Vamos viver e ninguém se preocupa com isso. Mas de vez em quando tem uma dorzinha no peito, que na maioria das vezes pode ser gás, pode ser um outro sintoma, ele corre logo para o cardiologista, né? Como é que é, doutor Jairo? Quantos anos já o senhor está nessa carreira aí, né? Cuidando do coração? É um imenso prazer fazer o que eu faço. Eu agora, recentemente, fiz 40 anos de formado, muito tempo. Rapaz. Dedicação exclusiva
eu sempre digo que médicos não pode ter duas atividades. É complicado o médico ser médico e fazendeiro, médico e comerciante, médico político. Não dá. Dois sentidos não assa milho. É verdade. E se meu dia tivesse 36 horas, ainda seria pouco para consertar a gente. A dedicação, né? É um trabalho realmente com amor que o Dr. Jairo realiza aí, né, na sua profissão, né, Toné? Mas a profissão cardiologia realmente é uma coisa muito delicada. E por exemplo, muitas doenças cardiovasculares realmente são problemas hoje, no mundo atual, devido, acho que, ao alto estresse e a vida completamente diferente de anos atrás, décadas atrás, não é isso, doutor? Com certeza. Doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo todo. No Brasil não é diferente. E essa é a grande mortalidade das doenças cardiovasculares, que inclui as doenças do coração, principalmente a cardiopatia isquêmica, ou seja, o infarto agudo do miocárdio e as arritmias, como a doença cerebrovascular, o AVC, chamado derrame, né? E as doenças vasculares periféricas, doença da aorta e seus tributários. Esse é o grupo de doença que mais mata. E por que tem aumentado muito a incidência e a prevalência dessas doenças? Isso se deve a não só os maus hábitos da vida moderna, como o estresse e sedentarismo, como o ganho ponderal. Nós vivemos uma epidemia de obesidade e, consequentemente, de diabetes, de dislipidemia, que é o colesterol e o triglicérido elevado, e de hipertensão arterial. Isso não só por conta dos maus hábitos, mas também porque a expectativa de vida do homem, do mundial, o brasileiro não é diferente, aumentou muito. Para se ter uma ideia, na década de 50, a expectativa de vida de um brasileiro era 42 anos. A média de vida do brasileiro era 42 anos. Hoje, o brasileiro vive em média 75 anos. Então, observe que quase que duplicou a quantidade de vida. Naquela época, na década de 50, início de 60, as doenças muito prevalentes eram as doenças infecciosas e parasitárias e da desnutrição. Existia muita fome. A fome diminuiu, ainda existe, mas diminuiu bastante. As doenças infecciosas e parasitárias foram tratadas. A mortalidade materna infantil relacionada ao parto diminuiu. E os meios de tratamento das doenças degenerativas têm avançado muito. Com isso, a população tem vivido mais. É importante dizer também que as políticas públicas de esgotamento sanitário e oferta de água potável reduziu muito a mortalidade. Então, as doenças chamadas degenerativas e as doenças do coração, a maioria são doenças degenerativas, elas então se expressam mais numa população mais envelhecida. Se nós olharmos a pirâmide demográfica do Brasil da década de 60, ela era igual à pirâmide do Egito. Ponta estreita e base larga, ou seja, muito jovem e poucos idosos. Hoje não, essa pirâmide estreitou a base. A média de vida, a média de filhos por mulheres na década de 60 era 6 filhos, 2 por mulheres. Hoje está abaixo de 2, 1,8, 1,9, uma coisa assim. O que não diminuindo, né? Diminuindo, que não repõe as perdas. E com o aumento da expectativa de vida, então você vai tendo cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Então, naturalmente, essas doenças chamadas degenerativas, elas explodiram. E a tendência é aumentar. Agora, doutor Jairo, não precisa nem ir muito longe, né? Eu me lembro, agora, vou dizer recente porque foi realmente recente, a década de 90, né? Até ali a gente, pelo menos assim, a grosso modo, pelo que eu sei, né? Eu conversei na época com um grande especialista, colega seu, doutor Zerbini, né? Doutora Fanny também. Até aquela época ali, a doença de Chagas era a única doença que os médicos detectavam que fazia o coração crescer, né? E enfraquecer. De lá para cá, muita coisa evoluiu e hoje os médicos sabem que não é só as Chagas que causa isso, né? Hoje tem as várias miocardias, né?
São vários sintomas que fazem o coração ter um formato maior, ele enfraquecer, né? Então são outras doenças. A medicina também evoluiu muito, né? De 20 anos, 30 anos para cá, né? Com certeza. Como eu disse, lá pela década de 50, 60, o que prevalecia são as doenças infecciosas e parasitárias. A doença de Chagas já foi um imenso problema para o Brasil e ainda o é, embora numa escala muito menor. As áreas chamadas endêmicas de doença de Chagas, elas vêm cada vez mais diminuindo. E por que isso? Na década de 60 se instituiu uma política de combater o agente, o vetor que transmitia o micro-organismo que fazia a doença de Chagas, que era o triatomídeo. O famoso barbeiro. Famoso barbeiro. E então se aplicou o BHC, que era um pesticida, um veneno para matar o triatomídeo. Era um veneno em pó, né? Era um veneno em pó, extremamente tóxico, contaminava o meio ambiente, né? Mas naquele tempo tinha-se pouco conhecimento disso. O objetivo era destruir o triatomídeo. E por que o triatomídeo ele passou a infestar o ser humano, que ele vivia num ciclo biológico lá na mata, com o tatu, que o tatu não morre doença de Chagas, ele é um hospedeiro, mas não morre, está adaptado durante quer dizer que ele é hospedeiro do... O tatu é o principal. Os cães também podem se prestarem, né? Mas o tatu era o principal. E ele vivia em simbiose de na mata. O triatomídeo picava ele e injetava na corrente sanguínea dele o Trypanosoma cruzi, que é o agente que causa a doença, e o tatu não morria. Alguns seres humanos têm essa característica. Eu costumo brincar com eles e dizer assim: você é arrastado com tatu, que você teve positivo para a doença de Chagas e não desenvolveu a doença. Nenhuma forma, que é a forma cardíaca, que se divide de forma congestiva, onde tem o coração cresce, como você disse, a forma rítmica, que é a forma grave, que mata por arritmia, e a forma tromboembólica, onde o coração começa a jogar coágulos para o cérebro, para várias partes do corpo. E a forma digestória, que é o megaesôfago chagásico e o megacólon chagásico. Essas são as formas. E tem a forma indeterminada, que alguns seres humanos têm e que não desenvolvem nenhuma dessas formas, embora seja soropositivo, tenha tido contato. Isso acontece com outras doenças, como AIDS. Algumas pessoas são resistentes, né? A própria Covid, teve pessoas que conviveram na mesma casa, um morreu e o outro nem sequer adquiriu a doença, a resistência natural. A seleção natural faz isso. O tatu lá atrás, talvez há milhares ou milhões de anos, eles morriam. Foi selecionando indivíduos resistentes e eles passaram a ser resistentes. Mas voltando ao foco, o BHC era então um agente para destruir o triatomídeo. Isso não obteve esse sucesso, não foi eficaz. Então, na época, o governo federal estava instituindo um programa de habitação chamado BNH. BNH. Pois bem, existia um grande infectologista no Brasil que ele dizia que o problema do Brasil erradicar o triatomídeo não era problema de aplicação de BHC, e sim de BNH. Ou seja, construir moradias. Por quê? Porque, como eu disse, o tatu vivia em simbiose lá com o barbeiro, no mato. Com a expansão urbana, essas áreas antes silvestres, elas passaram a ser áreas habitáveis, e pessimamente habitáveis. Ali os trabalhadores faziam casa de sapê. Casa de taipa também chamava, casa né? de taipa. Onde os... Era barro e um cipó, um tipo de, né? Era umas varas, né? Com umas varas, o barro colocado, barro, né? De sopapo, como chamava. Porque jogava o barro ali e colava, né, na parede. Exatamente. Com isso fazia várias frestas, onde o triatomídeo, uma vez privado do seu... o barbeiro privado do seu habitat, eles iam ali se aninharem. E à noite ele saía para o seu repasto e ia praticar a hematofagia, como a gente chama, chupar o sangue ali. E com isso ele defeca junto da ferida e as fezes do barbeiro contaminam. Nas regiões endêmicas, altamente endêmicas, na Bahia mesmo, era Cruz das Almas, Catinga do Moura, aquela região, daquele entorno ali, não é? E Castro Alves.
ali tinha muitas, na zona rural, muitas casas de supapo, né, de taipa. E interessante que nessa mesma região, convivendo lado a lado, as casas que eram rebocadas não tinham indivíduos infectados. É interessante, mostrando que era a proximidade do habitat do vetor, que era o barbeiro, o triatomídeo, com o ser humano que fazia a contaminação. Então, quando se instituiu, passou a se fazer moradias mais decentes, né? Hoje se controla, as regiões que outrora endêmicas, hoje deixaram de ser endêmicas. E com isso diminuiu essa importante zoonose, essa doença que ceifou tantas vidas e de jovens, e ainda continua, mas é numa escala bem menor, como eu disse. Eu queria falar sobre doenças cardiovasculares. Queria saber, assim, por exemplo, as causas. O tabagismo e o álcool. Qual é o pior? Ou todos os dois são ruins? Minha querida Maria Antonieta, todos os dois são ruins, mas o tabagismo é disparadamente pior. As bebidas alcoólicas, se ingeridas, a gente às vezes tem até receio de dizer isso. Aí, como diz a propaganda, beba com moderação. Se a pessoa ingerir uma quantidade moderada de álcool, ele, para o coração, eu não vou falar do problema social ou tudo, mas moderado. Doutor Jário, desculpa interromper. Aí falavam assim antigamente, o uísque é bom pro coração. Por quê? É dilatador? É isso aí? Isso era um mito. Ou isso Era um mito. Os médicos antigos diziam, tinha 2 mitos que eles diziam. Coração não dói, dói sim. Dói, né? Coração não dói, dói sim, angina, infarto. E dizia assim, um uísque é bom pro coração. Não é bem verdade. É uma meia-verdade que não é uma verdade. Pequenas doses de álcool. Tem um paradoxo francês, né? Que regiões da França onde se consome vinho, né? Mas tem uma dieta saudável. E eles consomem muito vinho. E a dieta do Mediterrâneo. Então, paradoxalmente, a dieta do Mediterrâneo é rica em gordura e eles ingerem vinho. Mas, paradoxalmente, essa região tem uma incidência baixa em relação a outros povos de doenças isquêmicas, seja do coração ou do cérebro. Então, se investigou o porquê disso, mas além do consumo de vinho, do álcool, há também outros fatores agregados. Aquela população ingere gorduras de qualidade, gorduras saudáveis, chamadas poliinsaturadas. Aquela população é mais ativa fisicamente e isso também tem impacto. Mas se isolou a pesquisa com pequenas doses de álcool e chegou-se à conclusão que a ingestão de pequenas doses, diga-se, uma taça de vinho para mulheres por dia e até duas taças de vinho para homens. E eles usam muito durante a refeição, né? Geralmente eles usam, ao dia, né? Já é um hábito deles. Exatamente. De sempre quando vão almoçar ou jantar, tomar uma taçazinha de vinho. E para mulheres ao dia, seria a ingesta máxima, para trazer algum benefício, seria de meia garrafa de cerveja, ou 2 latinhas, e para homens, até uma garrafa de cerveja ou 3 latinhas. Passando disso, o álcool aí, como toda droga, todo medicamento, se torna deletério. Agora, eu não sei se o senhor, como especialista, nota. Hoje em dia, esse pessoal mais jovem frequenta academia, tudo bombado, né? Tudo que é uma coisa saudável, é suplemento daquilo outro, e lá vai. Agora, eu não sei se as doenças do coração atingem mais os idosos, as pessoas já com a idade, já a partir dos seus 60, ou também atinge jovem, esse pessoal que se diz essa geração saudável, entre aspas. Sua pergunta é muito boa. As doenças do coração atingem, sem dúvida nenhuma, mais as pessoas idosas. Esse aumento... Agora, por que isso? Me responda, por que isso? Só o pessoal mais velho? É o envelhecimento das artérias e do coração. As artérias... Já é um processo natural, então, né? Natural. As artérias é a nossa pele de dentro. Assim como nossa pele de fora, ela envelhece, a pele de dentro, que é o endotélio, que é a pele dos vasos, ela envelhece também. Entendi. Agora, você como especialista, você nota assim que o pessoal mais jovem está fumando menos? Porque, veja bem, na nossa geração, eu digo da minha também, era glamour fumar.
Então todo mundo... Eu já fui fumante, há mais de 30 anos que eu deixei essa idiotice. Eu chamo sempre de otários da fumaça, quem fuma, que eu acho bobagem isso. Aí eu não sei se esse pessoal mais jovem, quando eu vou nos lugares, eu não noto esse pessoal fumando. Que na minha geração era frequente, todo mundo com a carteira de cigarro, fumar dentro de casa, dentro de quarto, dentro de carro. E não... Hoje em dia, você também nota isso? Com certeza. Que houve uma redução, o pessoal mais jovem não pensa em ser fumante? Com certeza. Hoje nós tivemos uma redução importante do tabagismo como um todo, graças a campanhas educativas que foram feitas a partir do final da década de 70, quando se percebeu, até então, você via em filmes crianças fumando, né? Era glamuroso, Criança, era glamuroso até criança fumar. fumando. Filme dos Três Patetas, tem alguns deles que é um filme bem complicado, né? Bem politicamente Tinha correto. propaganda de cigarro na TV e tudo, né? Propaganda suntuosa. Mas quando o governo percebeu, isso iniciou-se nos Estados Unidos da América, mas depois chegou no Brasil, que o que se arrecadava com impostos, e era muito, do tabagismo, né? Souza Cruz. Exatamente. Ele não cobria os gastos que o governo tinha com a saúde, com doenças cardiovasculares, com doenças pulmonares, tabaco relacionadas, né? Era um ralo que tinha uma razão maior do que a torneira. Então foi essa razão econômica e não de preocupação com o ser humano que fez os governos proibirem as campanhas suntuosas, né? Lembra? Aquelas campanhas suntuosas que tinha na TV. E proibir. Ninguém vê mais hoje essas propagandas de cigarro. E obrigarem a esclarecer, inclusive, o risco, né, que corre. Nas carteiras de cigarro, colocar doença que causa. Não é? E mesmo assim ainda tem gente que lê aquilo ali, vê a foto. Não, olha, eu vou contar uma coisa que vai dar Só um risada. minuto aí, então, né? Eu vou pedir para tirar esse retorno aqui que tá... Isso, tá ruim aqui pra gente. Porque um amigo meu, ele era fumante inveterado. Aí tem sempre na carteira, não sei o que, velho e tal, não deve fumar. Aí eu dizia, por que você fuma? Você não lê isso aí não? A campanha na carteira de cigarro? Ele disse, eu só compro a digestante, porque eu nunca vou ficar grávido. Imagina. Olha a cabeça, né? Aí esse não teve jeito. Fumou até o fim. E eu me lembro também numa propaganda que tinha do Marlboro, daquele cowboy que morreu de doença pulmonar, de problema pulmonar. E ele processou a Marlboro. E fazia aquela propaganda e era fumante. Eu me lembro era aquele cowboy, né? No cavalo. Eu era adolescente. Propaganda bonita, né? Eu era adolescente e tinha uma marca de cigarro que fabricava de tudo e influenciava os adolescentes, né? Eu cheguei a comprar um tênis uma época que tinha a marca Hollywood, em função de uma marca de cigarro vermelha, né? A caixa vermelha. O tênis era vermelho também. Então, quer dizer, as empresas trabalhavam com a mente dos jovens, né? Para que... Desde cedo. E fumar nos filmes era como se fosse um luxo, né? E às vezes também, Barbosa, a gente vinha... Agora, engraçado, nem meu pai nem minha mãe fumavam. Mas eu tinha tios que fumavam, primos. Então, às vezes, vem a sério problema, coisa familiar. Uma herança familiar. O pai fumante, a pessoa que aí experimenta, vai e fuma. A mãe era fumante e fumava. Não, e a gente fumava através de outras pessoas. Você viajava de ônibus... fumante passivo. Você era um fumante passivo. Você ia num ônibus daqui para Salvador, o povo fumava. Você ia num avião, o povo fumava. Tinha ao lado do fumante e não fumante, tudo no mesmo lugar. Eu não entendia isso. Tudo hermeticamente fechado a janela. Agora tinha área para você fumar. Você é fumante? Sim, aí tinha uma fichinha especial. Aí você põe uma certa área do avião, né? Aí não fumante, cara. Mas tu fumava, tava tudo no mesmo ali. Na década de 60 tinha médicos que atendia fumando. Então, e tinha uma coisa cruel, Barbosa, com a gente que era homem, na década de 60, que era assim, pra você ser homem, era ritual de passagem. Você tinha que namorar, você fumar, tinha que beber, você tinha que fumar. Aí eu dizia, peraí, mas eu não gosto de beber, eu não gosto de fumar, namorar eu gosto, então... Ficar com namorado, né? Namorar eu gosto, então vou namorar que é melhor. Não, isso era como se fosse você falou, né? Um ritual mesmo de passagem ali da adolescência para a juventude. Foi marcante na nossa geração, pelo menos na minha. Agora, minha querida Tonieta, você falou da questão de os jovens estarem fumando menos. Estão fumando menos graças a essas campanhas. Mas também estão fumando vape, né? Mas tem um tal de cigarro eletrônico, tem outras coisas, outras vertentes aí. E usando drogas entorpecentes, que eu considero muito câncer da humanidade.
é a raiz de todos os males. Aumento da criminalidade, de homicídios, né? De violência de toda ordem. E da doença cardíaca então, também, porque a cocaína mata mais do que qualquer outra coisa, né? A cocaína hoje, e seus derivados, uma epidemia no mundo. E quando apreende toneladas de cocaína, aquilo é a ponta do iceberg. Ali não é nada. A pontinha. Ali é uma agulha no palheiro. Uma agulha no palheiro. Então eu digo, o mundo está perdido, porque existe um mercado consumidor imenso. Gigantesco. Imenso. Não é? Porque se tem o comerciante lá da droga, é porque tem cliente. Tem não é? cliente. Então, a repressão só não vai adiantar. E o narcotráfico hoje, doutor, está mandando e desmandando já na política, está botando jovens nas universidades. Está em todos os setores já. Está pagando, né? Está pagando para formar jovem da periferia. Aí os pais ficam alegres, né? Ó, meu filho está na faculdade, vai ser médico. Mas eles botam ali para ele ser médico, se especializar em urgência e emergência, que é para salvar os bandidos. Porque hoje os bandidos não querem mais ir para o hospital porque fica em custódia lá, né? Então eles querem ser atendidos no hospital deles, lá na comunidade. Então estão formando médicos, estão formando advogados já há muito tempo para tirar eles da cadeia e agora estão patrocinando candidatos na política do Brasil, né? Então as raízes do crime estão em toda a sociedade, né? Virou um comércio. Comércio organizado, né? São organizadíssimos. Onde até tem alguns que defendem e alguns que dizem que a diminuição da criminalidade a legalização do erro. É porque ele não tem interesse de que as pessoas morram para não perder clientes e para não criar conflitos. Então, no fundo, é a mentalidade do ser humano de comerciar alguma coisa, mesmo que seja legal. Não é? A gente vê mesmo no comércio legal, comerciantes que vivem fazendo coisa errada. E ele raciona, não, mas aí é porque o governo me cobra muito imposto, é porque a concorrência é desleal, eu sou pequeno, não posso concorrer, quando eu vou fazer isso aqui. E aí vem Não, e hoje está uma disfarçatez assim terrível, né? E uma inversão de valores. Então a gente vê juízes que talvez até tenha sido patrocinado pelo crime para se formar, para fazer o concurso, para chegar lá. Então ele defende o bandido, defende o criminoso. Juízes, promotores, né? A gente vê ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo coisas também do crime. Então os valores estão invertidos. Estão invertidos. Esses podcasts que tem pessoas que são autoridades de verdade, porque tem alguns que são convidados para cargos de segurança pública e que não estão preparados, nunca foram à rua, nunca tiveram ali é por indicação reais, política, né? Por indicação, mas as pessoas que têm realmente experiência com segurança pública, cita o Rio de Janeiro, por exemplo, o que você falou, Barbosa, se banalizou as coisas. No Rio de Janeiro se convive na mesma festa as pessoas que estão na ilicitude com os políticos, com os empresários, autoridades, como se fosse aquilo normal do mundo. Não há censura quanto a isso, né? Então, querem até legalizar tudo. Na minha opinião, na minha modesta opinião, nós, seres humanos, precisamos de limites. Tudo tem um limite. Ninguém é perfeito, mas tudo tem um limite. Não, agora é engraçado, viu, doutor, que quando afeta o lado deles, aí eles têm limites, né? Até para a democracia eles limitam. Tem limite e toma providência, né? E tomam logo providência, bota um monte de gente na cadeia, bota até velhinho na cadeia. Agora, quando é da conveniência deles, né? Aí libera tudo, né? Porque o bandido vai ficar na cadeia? Doutor, mas ele traficou, ele matou, ele estuprou, roubou. Não, mas ela é mulher, ela tem filho para cuidar, ela não pode ficar na cadeia, não. Não, esquece esse negócio de droga, eu vou dar aqui o habeas corpus, ela vai para lá. Então, assim, as coisas estão invertidas, né? E voltando ao assunto, e enquanto isso a droga está aí espalhando, né? Tem jovens aí consumindo droga, morrendo de infarto, porque a superdose, né, da droga, ela leva a parada cardíaca, né, doutor? A cocaína leva a infarto em jovens e é um infarto ruim. Porque o tratamento do infarto no jovem que fez um vasoespasmo na artéria do coração pela cocaína é diferente do infarto de um trombo. E tem algumas drogas que, se você usar nesse tipo de infarto, que é usado por infarto, que é a maioria, que é trombo, a pessoa morre. E quando chega na emergência, um jovem... A gente desconfia logo porque 30 anos, 5 anos, que você pergunta e nega peremptoriamente que usou.
nega Agora preventivamente. acelera Então, o coração, né? Da taquicardia, como eles chamam. a principal causa fora do hospital do infarto é a chamada morte arrítmica, ou a morte súbita. 50% de quem tem um infarto não Mas chega tem um no hospital. sintoma, doutor, tem um sintoma, a pessoa pressente que está tendo um infarto? Tem. O principal sintoma do infarto é uma dor forte no centro do peito. No centro, não é não do é. lado do coração. Raramente é do lado. O mais comum é no centro do peito. É porque onde fica o coração, né? Uma parte dele fica aqui, atrás do estômago. É uma dor o aguda, coração, intensa, é? É uma dor intensa, é considerada a segunda maior dor da medicina por causas naturais. A primeira é a dissecção da aorta. É quando rasga a artéria principal, mãe de todas as outras artérias do nosso corpo. Aquilo é uma dor excruciante. Enquanto que a dor do infarto, em qualquer língua, o paciente crispa a face para falar com o médico, mesmo que o médico não entenda a linguagem dele, e faz assim com a mão. É uma dor geralmente apertando, né? constrictiva ou queimando, ou queimação. A armadilha é que às vezes ela dói no epigástrio, quando o leigo chama de boca do estômago, confundindo com doenças do estômago. Uma queimação gases, mesmo, né? Nessa região. Às vezes confunde até com gases, né? A gente vai pensar logo que é o estômago, né? Esse negócio de gases e gastrite, já levou tanta gente porque a pessoa não atenta. Tome Buscopan, que é o coração. No Fital. Aí recorre ali um medicamento paliativo para o estômago, quando na verdade é uma angina ou um infarto já em curso. E a orientação é: sentir uma dor torácica, sentir uma dor epigástrica, aquela dor principalmente está se repetindo, então procure um especialista, porque pode ser que não seja um distúrbio gástrico. E se for um distúrbio gástrico não mata, mas o infarto mata. Agora, assim, para a pessoa que está, por exemplo, estou acompanhando uma pessoa, a pessoa tem esses sintomas, como proceder? A pessoa, aí a gente vê sempre na televisão, faz assim, dá massagem assim, acolá, mas às vezes a pessoa não entende isso. Mas a massagem é quando há a parada, né? Antes da parada, não sei se pode dar massagem, né? Não, a massagem é durante a parada cardíaca. Essa massagem, é preciso que a pessoa tenha um curso chamado BLS, que é os cuidados básicos para quem tem uma parada cardíaca. Essa pessoa tem que ter os conhecimentos básicos de, ao perder a consciência, alguém perder a consciência, ela verificar rapidamente os sinais. A dor é tão forte que desmaia? Dá para desmaiar, não? Perde a consciência na hora? A parada cardíaca, né? A pessoa desmaia. Cessa a circulação cerebral, a pessoa desmaia. Mas nem todo desmaio é uma parada cardíaca. Sim. Então, para a pessoa não fazer massagem cardíaca numa pessoa que não está com a parada, porque pode quebrar a costela, isso depois vai causar uma dor tremenda no tórax da pessoa, ela tem que ter o conhecimento básico de reconhecer se cessou a respiração ou os batimentos cardíacos. Para isso, ela vai observar se há movimento no tórax ou no abdômen de respiração. Se não há, ela então checa o pulso da pessoa. Se não tem pulso, ela encosta o ouvido na boca para ver se tem respiração. Respirando. Não tem. Então essa pessoa está em parada cardíaca. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pedir alguém para chamar o SAMU. Chama o SAMU. E aí, se ela tiver o conhecimento das compressões, né? Como fazer, porque tem um lado certo da mão, tem né? Um lado tem que apertar. certo, mas nem todo mundo sabe, tem toda uma técnica. Todo mundo tem esse conhecimento. Quem não sabe fazer, é melhor não fazer e chamar o SAMU com a maior rapidez. Ou se tiver numa área que é difícil acesso para o SAMU, arranja um automóvel, coloca a pessoa e leva rápido para a emergência. Porque... Quantos minutos, doutor? Dá pra... Porque eu soube que o coração ficar parado mais de 5 minutos, a pessoa, né? Tem a partir de 4 minutos você já tem danos irreversíveis. 5 minutos não dá tempo de botar num carro, levar para o hospital. Não dá tempo. É por isso que esse treinamento do BLS, nos Estados Unidos existia uma cidade chamada Framingham, que essa cidade serviu de modelo para experiências coletivas. E eles lá, depois que experimentaram uma redução hospitalar da mortalidade de infarto, eles não conseguiam reduzir essa mortalidade extra-hospitalar. Ou seja, o indivíduo que tinha um infarto e tinha uma morte súbita, não dava tempo de chegar ao hospital. Então, eles fizeram uma série de coisas, né?
treinamento maciço, inicialmente de médicos. Tem muitos médicos que não sabem fazer parada cardíaca, não sabem fazer uma massagem cardíaca, não sabem o básico. Tem muitos. Mas isso não é uma crítica por isso. Porque são médicos que estão numa área que não está ligado a isso. Mas a verdade é que todos deveriam pelo menos tomar um curso básico. Médicos, aí começou médicos, enfermeiros, depois bombeiros, depois policiais e depois a comunidade, pessoa da comunidade. Às vezes um vizinho, né, tá ali, pode socorrer. Agora, doutor, tem um perigo também, né? O senhor que é médico é que vai esclarecer. Porque nem todo desmaio, como o senhor falou, é uma parada cardíaca. Às vezes a pessoa tem ali um AVC, ou a pessoa pode ter ali um aneurisma, né? Pode baixar. Um aneurisma, né? Que é um rompimento da artéria, a pressão cai de vez ali porque o sangue está jorrando. Então, se você for lá e dar uma massagem, vai empurrar mais sangue para sair, não é isso, doutor? Vai complicar mais a situação. Vai complicar mais, né? Então tem que ter certeza do que Por isso que tem que ter esse curso. É um curso, o curso básico, o BLS, é um curso bem básico mesmo, mas que é de grande ajuda. A gente diz, os socorristas que trabalham com resgate, ele diz que o sucesso do ACLS, que é um curso avançado, esse para médicos, né? Que vão trabalhar em resgate ou emergência, ou UTI, o ACLS, que é o avançado, que é depois de resgatado numa parada, estabilizar o paciente. Ele diz que um bom ACLS depende fundamentalmente de um bom BLS. Ou seja, quando os socorristas chegarem, quando o SAMU chegar na cena, alguém com experiência nesses cuidados básicos estejam fazendo as manobras que são pré-explicitadas. Aí ele consegue manter a perfusão cerebral até chegar ao socorrista. Porque se o socorro chegar e conseguir reverter a parada após 4, 5 minutos, aí você muitas vezes acontece isso, pessoas que recuperam até 10 minutos, por exemplo. Então a chance depende muito do socorro, né? Voltar a bater depois de 10 minutos, mas o cérebro já morreu. Já morreu, né? Então a pessoa fica num coma que pode durar anos e anos. Eu tenho aí vegeta, né? Vegeta. Eu tenho um paciente, um conhecido, que ele está em coma em casa, teve morte cerebral há anos. Anos. Eu tive uma professora muito querida em Salvador. Se aí tem a morte cerebral, mas aí o coração continua batendo, é isso? Ele está vivo, só que o cérebro não funciona mais. Sim. Entendeu? Exatamente. Eu tive essa professora que ela teve uma parada cardíaca aos 30 e poucos anos. E ela envelheceu em coma. Ela chegou aos 60 e tantos anos, os cabelos embranqueceram e tudo, e ela em coma, uma vida vegetativa. Não é isso que nós desejamos. Porque isso é um tremendo sofrimento para a família. A família, porque quem está ali naquela situação não sofre porque ele está sem memória. Um pouco difícil. O senhor concordaria então que tivesse uma eutanásia num caso desse? Extremo? Eu não entendi. Num caso desse extremo, o senhor concordaria que fizesse uma eutanásia? Essa é uma discussão que envereda, né, por uma coisa muito ampla, que aí vem de ética médica, religião, espiritualidade, né, códigos morais, né? Então até nos países mais desenvolvidos é uma coisa bastante... E o pior, viu, doutor, que de vez em quando aparece um caso no mundo, olha, fulano que ficou 15 anos em coma retornou. Sim. Aí aquelas pessoas que aceleraram o processo... Mas é um em mil, acho. Sim, mas se existe aí aqueles outros que têm uma crença religiosa, que acreditam em Deus e tal, aí falam, tá vendo, se esperasse podia ter voltado, né? É o malefício Eu chamo isso do malefício da dúvida, né? A pessoa vive numa eterna esperança que uma pessoa dessa saia do coma, ao mesmo tempo ele sofre por ver a pessoa ali se degenerando, né? Eu só conheço uma situação que seja igual ou pior do que essa. É aquelas pessoas que têm entes queridos que desaparecem e nunca mais aparecem. Então não se sabe se está morto, se está sequestrado em algum lugar. Deve ser uma angústia. Se está vivo ou não, né? É uma angústia interminável. Agora, doutor, essa questão aí do infarto, né? Voltando ao infarto, né? As causas, o senhor já falou aí, né? Pode ser entupimento de artérias, né? Através das gorduras e outras coisas mais, a vida sedentária.
né? Mas tem outros fatores também, né? De aborrecimento, né? De estresse altíssimo, né? Que leva também ao infarto fulminante, né? Tem. O estresse é inevitável, não diria nem na sociedade, é a espécie humana, que é graças ao estresse que a gente fugia da onça. Quando você vê a onça, você se estressa. Se você não estressar, você não foge dela, né? Você tá morto. Tá morto. Então o estresse é necessário, mas você tem que administrar o estresse. Vou lhe citar um caso pessoal. Eu comecei a fazer atividade física aos 5 anos de idade. Aquilo é meu, é distinto, né? Eu faço não só por saúde. É uma coisa natural. É natural, não só por saúde, por estética, porque eu adoro isso. E comecei com 5 anos a lutar boxe. Era um dentista maluco que botava as crianças para lutar boxe. Se fosse hoje, ele era preso. E eu, quando tem aquele negócio ali, eu tomei gosto por aquilo ali, nunca parei. Bem, então fui atleta de competição mesmo para valer. E há 16 anos atrás, eu atlético, né, eu me considerava um super-homem. Taxa de colesterol normal, pressão 11%, minha pressão é assim até hoje. Tudo satisfatório, tudo certinho, né? normal. Eu passei um período da minha vida de um estresse insuportável. Eu perdi num curto espaço de tempo minha mãe, um irmão, um amigo irmão, um tio mais querido, tudo junto, tempestades, né? O mais querido que eu tinha, e uma série de problemas familiares, né? Decorrentes disso aí tudo. Na ocasião estava implementando aqui alguns serviços médicos em Itabuna, que de grande estresse, né? Grande estresse e outras coisas mais. A minha esposa foi fazer uma cirurgia, teve uma parada cardíaca, ficou em coma vários dias no hospital. Parece que junta tudo assim, né? No mesmo período, né? Não é que se desgasta pouco, é bobagem, já né? passei por isso também. E eu fiquei 22 noites sem dormir. 22 dias sem dormir, cuidando de dela, tudo tá na isso, UTI, e cuidando desses outros problemas todos e tudo. Aquilo ali, um dia o coração disparou. E eu tive uma taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular é a arritmia que mais mata atleta. Aqueles que o cara cai duro no campo. Eu tive 48 horas daquela arritmia. Fiquei famoso no mundo todo. Saí num congresso mundial. O camarada aqui resistiu 48 horas a uma TV, uma taquicardia, sem estabilizar, ou seja, sem perder a consciência e sem naturalmente morrer. Os médicos me trataram, os arritmologistas, né? E nesse período o senhor ficou internado? Fiquei internado, fiquei 12 dias na UTI. E o coração não parava? Por 48 horas não. Não parava não, desculpa, não diminuía a aceleração. Não diminuía, por 48 horas não. Conseguimos reverter com 48 horas depois. Não conseguimos aqui em Itabuna, eu fui, de UTI no ar para Salvador, lá fiquei internado no Aliança durante 12 dias, investigando que diabo é aquilo, um camarada saudável. Rapaz... Eu fiz todos os exames que você imaginar para coração, todos normais. Todos normais. Então, no fim, ficou com uma arritmia em coração saudável, inclusive de atleta, causado por estresse e privação de sono. Olha que então, coisa, hein? Se eu fumasse, eu tinha morrido. Aí um desses pesquisadores, arritmologistas, professores, né, colegas, e que me ajudou, me pediu permissão se eu podia publicar o meu caso num congresso mundial de morte súbita. Olha. Por arritmia. Eu digo, pode colocar lá. O senhor virou estudo de caso, né? Eu virei estudo de caso. Aí um colega meu lá, que a gente bota as iniciais, né? Ele, quando estava nesse congresso mundial, ele disse que, Jarão, eu vi seu caso lá. Quando eu vi lá, disse, aquele cara foi o cara de... Rapaz. Deus não quis. Deus mas você vê, né? Então um exemplo aí de que não basta estar saudável, né? É também o estado mental da pessoa naquele momento ali, de muito estresse. Mas, bom, sabe o que eu fiz? Eu tenho uma personalidade tipo A. Eu gosto de fazer, né? Sou imperativo, sou perfeccionista, mas depois dessa experiência, esses 12 dias de UTI, me foi tão valioso, porque eu aprendi uma coisa, aprendi que não se pode consertar o mundo, muito menos eu iria consertar o mundo. Então, Barbosa, eu reprogramei minha vida, deixei muita coisa que eu queria consertar, queria fazer a todo mundo. Deixou de lado. Passou a ser irrelevante. Alguns projetos que eram importantíssimos para a nossa cidade, mas se eu larguei de mão, não deixa lá. E hoje estaria uma cidade muito melhor na saúde do que está hoje, se aquilo tivesse sido implementado. Paciência. Mas... Todo povo tem sua maturidade, tem sua vez. Aí eu cheguei à conclusão que basta você consertar você mesmo.
Aí você está consertando o mundo. Viver é uma arte, né, doutor? É uma arte. Agora, tem outro detalhe, doutor, que as pessoas olham assim pra gente, né, e falam, mas ele é tão calmo, né? Por exemplo, doutor Jairo Xavier é uma pessoa, a gente tá vendo aqui, né, um gentleman, uma pessoa elegante, calmo, sereno, até pra falar. Mas isso não é um atestado do seu temperamento interno, né, doutor? Então, cada um tem o seu conhecimento, né? Com certeza. Na verdade, Barbosa, a gente se educa, né? E a gente se educa. Meu temperamento mesmo sempre foi assim, ponderado, mas eu fiz artes marciais por isso, porque eu era intempestivo, impulsivo. E aí, na pré-adolescência, até adolescência, Era brigão, não? Era brigão? Era brigão. Eu era assim. Encarava mesmo? Encarava, tinha tal do SWAT aqui, do que até hoje a gente se reúne, né? Até hoje os veteranos se reúnem e era briga. Depois eu fui aprendendo que moralmente, espiritualmente, você não pode resolver as coisas assim, né? Então eu fui me controlando e criei meus filhos assim também. E a experiência, né, doutor, vai modificando a gente, né? Quando vem os primeiros filhos também, muda a gente, Muda demais. Eu mudei muito. E uma coisa que mudou, Barbosa, que eu dou um testemunho disso, onde eu vou, foi uma conversão ao cristianismo. Isso foi o fator isso me ajudou muito que também. me fez renascer, literalmente. E salvou minha vida, porque se eu tivesse brigando, tinha morrido. Diz que não é nem os filhos que mudam, diz que é os netos que mudam, né? Depende, os netos fazem também a pessoa mudar, né? Os netos são importantes. Isso é pessoal, né? Eu adoro meus netos. Adoro meus netos, né? Mas os filhos, pra mim... Você, depois do filho, você fica covarde, né? Porque até você não tem ninguém que dependa de você, o mundo pode acabar, você não tá nem aí, né? Agora, depois que você tem um filho, aí você pensa 10 vezes antes de fazer alguma coisa, antes de brigar. Eu mudei muito também. Minha mulher tinha ciúme de mim com meus filhos, né? Tinha ciúme. Você dá mais atenção. Eu digo, olha, quem demandar com meus filhos, perde. Ô, doutor Jairo, qual o recado que o senhor dá hoje, né? Porque a gente vive num mundo muito agitado, as pessoas mal se dão conta que estão vivas, né? Porque só pensam em trabalhar, progredir, estudar, vencer na vida, aquele corre, e só se dão conta da saúde quando tem um piripaque ali, vai ter que ir pro hospital, né? Então, qual é o recado hoje, com a sua experiência, com tanta gente que o senhor já cuidou, em hospitais, em clínicas, o que é que o senhor diria hoje para as pessoas que ainda estão jovens, inteiras, achando que o mundo para ela vai ser eterno? É o complexo da imortalidade que todo jovem tem, principalmente os adolescentes. O conselho que eu diria a ele foi, partindo da minha própria experiência, seria assim: observe as pessoas mais velhas, tanto os acertos como os erros. É importante a gente olhar os acertos e os erros das pessoas que estão adiante, porque a vida é muito curta para a gente aprender só com os nossos acertos e só com os nossos erros. Esse seria o primeiro. O segundo seria se abster de todo o uso de drogas que faz mal ao organismo. O prazer inicial, momentâneo, de qualquer droga, seja o álcool, né, seja o tabagismo, seja os entorpecentes, ele é enganoso. Ele dá o prazer imediato, mas cobra um preço altíssimo, que é a sanidade mental e a vida. Eu diria até para as pessoas que, eu sei, ilusoriamente o ser humano quer ter coisas materiais. As pessoas que se envolvem nesse comércio também não têm felicidade. Pode ganhar muito ali, mas é uma vida intranquila e que não vale a pena. Não vale a pena, não. Não vale a pena. E tá encurtando a vida, né, o tempo de vida, porque quem se mete nesse tipo de crime hoje com essas narcofranquias, eles viram reféns dos altos comandos ali e da própria concorrência, que um quer matar o outro também. Não sai mais. E é uma ilusão, Barbosa. É uma ilusão, tanto a ilusão correr atrás do dinheiro por qualquer motivo. O dinheiro, ele é bom e ele é necessário. Mas se ele ultrapassa o limite, e aquele limite da ambição normal vira uma ganância, aí acabou. Então é moderação. Minha avó me ensinou uma coisa, Barbosa, que eu nunca esqueci, e é o conselho que eu vou passar da minha avó. A arte do bem viver é a moderação. No beber, no comer, no vestir e no comportar-se. Pronto. É verdade. O senhor disse tudo aí. Agora eu quero falar sobre uma coisa aqui importante. Por que hoje as pessoas em sua maioria são hipertensas? Usam e abusam até de remédio de pressão.
A hipertensão é algo, antigamente a gente chamava, ainda chama até hoje, a hipertensão é essencial, quando você não descobre uma causa. 95% das hipertensões é o envelhecimento. 5% é algumas doenças. 95% é envelhecimento? É o envelhecimento. E a genética. Tem famílias que têm mais tendência, né? 5% é algumas doenças, principalmente doenças endócrinas, como hipertiroidismo, como diabetes, que causa também hipertensão, feocromocitoma, uma doença também que dá na glândula suprarrenal, e outros casos é uso de anticoncepcionais, que também é uma causa secundária de hipertensão, a gente chama de secundária. E coarctação da aorta, quando a pessoa nasce com a aorta estreitada no trajeto dela. Então, esse grupo miscelâneo não chega a 5%. A maioria é o envelhecimento das artérias. Eu digo que as pessoas jovens, quando eu falo jovens, é abaixo de 35 anos, essas pessoas podem desenvolver hipertensão por genética, uma carga genética muito forte, por vários mecanismos, mas é a partir de 35 anos que essa doença aumenta. Qual a idade, desculpa aí? 35 anos. 35. Mas isso, Maria Antonieta, por quê? Porque o ser humano, em natura, lá um índio na selva sem nenhuma assistência, um aborígene da Austrália sem nenhuma assistência, não é? Um homem na pré-história, a expectativa de vida dele não passa de 32 anos. Não passa. É a mesma coisa dos nossos primos ou irmãos, que é chimpanzé, gorila, orangotango. Lá no mato é 30, 32 anos. Sem assistência odontológica, a gente perde os dentes frontais, incisivos, até 22 anos. E os premolares e molares até 30 anos. Então, perder os dentes é uma coisa danosa no processo digestório e na vida. Então, a expectativa de vida é curta do ser humano, e é essa aí. Nós, através desses mecanismos que nós falamos aqui todos, aprendemos a incumpridar a vida. Mas isso tem um custo. Como qualquer máquina, ela vai sofrer um desgaste do tempo. Você compra um automóvel, né? Se você der uma manutenção boa nele, vai durar muito tempo. Meu automóvel mesmo, sabe quantos anos tem? 16 anos. E não tá o carro, igual o carro, desculpe, mas era famoso, né, na cidade. O carro dizia que não, tá novo. Porque eu faço manutenção em concessionária até hoje. Tu acha que da concessionária, mas já saiu da garantia, rapaz. Digo, mas da concessionária segue um livro. Se for levar aqui, ali, acolá... aí vai bagunçar. Então, enquanto ele está lá, não está me dando problema, tá bom. Quando der problema, eu compro outro. Para que eu querer o carro da moda, não sei o que, tá bom. Então, o corpo da gente é assim. Se você cuidar dele, você vai ter ele por mais tempo e com melhor desempenho. E hoje as drogas também, né, doutor? Inclusive, eu queria saber sobre isso, né? O desentupimento das artérias só se dá com stent, com o catéter, ou vem através de hoje das medicações também? As medicações. A base do tratamento da doença coronária, né, da doença da artéria coronária, é mudança de estilo de vida, que a gente chama de MEV. A mudança de estilo de vida, o que é? Combater o sedentarismo. Não precisa ser atleta, nada disso. Basta caminhar, né? Basta caminhar. Agora, falar em caminhar, doutor, não é passear, né? É uma caminhada mais trotada vigorosa ali, né? Mais ritmo, né? O tempo todo. Manter um ritmo, né? É uma caminhada mais vigorosa, durante um mínimo de 15 minutos e até 1 hora, né? Se a pessoa é muito sedentário e tem menos de 30 anos e não tem falta de ar, não tem dor no peito, não tem palpitações, ele pode iniciar um programa de atividade física. Qual que é melhor, caminhar ou nadar? O melhor exercício é caminhar. A natação é um excelente exercício. É um complemento. É um excelente exercício, completo. Mas ele necessita de uma piscina, necessita de uma série de recursos, né? Já a caminhada não, é um tênis. A rua está livre aí. E a rua livre, né? E todos podem, exceto aqueles que têm problema de locomotor, articulação, aí é melhor que seja alguma coisa em água. Também é muito bom para a cabeça, né? Hidroterapia, hidroginástica ou natação. Então, combater o sedentarismo. A segunda coisa de mudança de estilo de vida é combater a obesidade. Mudança de estilo de vida. Outra coisa é uma alimentação mais saudável. Menos rico em gorduras. Mas não precisa ser vegano, né? Também tem que comer carne, comer uma picanha. Não precisa. Não precisa. Não precisa. E outra coisa, né, doutor? A comida mais saudável é a mais barata, né? Feijão, arroz, né? Exatamente. O velho bom feijão e arroz. O ser humano é um animal onívoro. Eu digo sempre, Barbosa,
Antonieta, que os extremos são ruins. Vegano, péssimo. É uma série de... Olha o rosto, a pele de uma pessoa que é vegano. É diferente. Envelhecida precocemente, né? Nós precisamos tem que ter de proteína, tem que ter outras coisas. animal. Infelizmente, o ser humano vive uma ditadura. Tem que comer carne de comer também, feijão, arroz. Então, agora, o excesso de carnes e tudo é ruim. Barbosa, os extremos são ruins. E a extrema esquerda e a extrema direita? Péssimo. É o caminho do meio. Ficar centrado. Tudo é ruim. Tudo é ruim, extremo. Você equilibrar a sua vida. Então, você pode comer de tudo moderadamente. As alimentações, os alimentos mais saudáveis realmente são as frutas, verduras, os cereais e a carne em pouca quantidade. De preferência, proteína animal. E ovo. Tem gente que fala que tem que comer ovo. Fantástico alimento, fantástico. Eu como ovo todo dia. Eu como ovo todo dia. Todo dia, a minha base do café da manhã. Agora já teve uma época que foi proibido pelos... A gema do ovo, Mas eu adoro a gema do ovo, é o que eu mais gosto. Já foi vilanizado. Tem um fundo de verdade. Uma gema do ovo, tem todo o colesterol que você necessita. E eu tô lascado, sabe por quê? Eu adoro o ovo mole. Eu não gosto, eu só gosto do ovo mole. Então, a clara do ovo ele é riquíssimo em proteína, do mais alto valor biológico. Então, eu faço assim, como eu só necessito de uma gema, não tem por que eu comer 2, 3, 4, 5 gemas. Eu como uma gema, faço mexido com 4 ou 5 claras. Porque a clara não tem gordura nenhuma, né? E a gema tem o colesterol que a gente necessita. Pronto, e ali bota frutas. E mesmo que a pessoa venha ingerir um pouquinho mais, né? Mas se ela tiver uma atividade física, ela queima também, Sim, né? Isso é importantíssimo. Mesmo que a pessoa... Veja como é o prato das pessoas que são trabalhadores rurais. É um pratão, né? Mas é porque gastou muita energia. E vai gastar depois dali. E depois você pode até fazer o seguinte, como eu gosto de fazer, eu gosto de ovo pochê, gosto de ovo cozido. Você não necessariamente não precisa usar gordura, né? Aí você já ajuda, né? Com certeza. Só na água. É perfeito. A questão da dieta que seja mais controlada nas pessoas que já têm diabetes, que têm dislipidemia, que têm hipertensão, aí ela deve se restringir mais de alimentos muito ricos em sal, muito ricos em gorduras saturadas, né? Porque aquilo vai piorar aquela doença. Mas a pessoa, para se manter saudável... Nada contra um acarajézinho, né, Jair? O acarajé... O dendê. O acarajé é muito calórico, né? O acarajé é uma coisa assim, muito saborosa. Agora é uma bomba calórica. O acarajé tem 1.200 calorias. 1.200? 1.200 calorias. É a caloria que muita gente precisa pro dia todo. E o ruim do acarajé, o abará não é fritura, ele é cozido. É muito mais saudável e é gostoso. O acarajé, o problema dele é que ele é uma fritura. Fritura do dendê. O dendê é altamente calórico. E o pior é que a parte mais saborosa dele é aquela casquinha, né? É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. É crocante. E o pior do acarajé também, desculpe as pessoas que comercializam, é que muitas pessoas que comercializam, eles fazem a refritura. Que aquela refritura, o ácido oleico e linoleico, ele reaproveita o óleo. Não é tão maléfico, ele então se decompõe. E aquela decomposição, quando aquele azeite de dendê, ele esfria e depois ele esquenta, aquilo é altamente heterogênico. Aí é ruim, o acarajé é ruim por isso, né? Embora seja saboroso, eu quando... Pedi meu pai muito cedo e passei uma dificuldade grande, então eu passava, via o cheiro do acarajé e dizia assim, um dia eu vou ter dinheiro para comer 10, 20 acarajé por dia. Quando eu melhorei de vida que podia, eu descobri que não era... Não era tudo aquilo, não era bem assim. Que interessante. Jair, agora tem uma coisa muito interessante, que o pessoal fala muito. O remédio para pressão tem um horário assim específico? Você pode, a gente fala assim, só toma em jejum. Outro fala durante as refeições, outro só à noite, outro antes de dormir. Tem alguma coisa a ver ou você tem que tomar e não precisa desse negócio de horário? Respeitar aquele horário que tem medicamento de pressão que tem o efeito de 24 horas. Aí você tem que renovar o efeito com 24 horas. O importante é tomar, não? É tomar. Não, mas no horário. No horário. Porque Sim, mas o horário é você que faz o horário, seu horário biológico. Eu só tomo pela manhã, após a refeição. Pronto. Café da manhã. Não, você tem que tomar no mesmo horário todo dia, né? Remédio que eu vou tomar em jejum são poucos. São os remédios da tireoide, que tem que ser em jejum, porque ele sofre a interferência da absorção do alimento. E medicamentos, a maioria dos medicamentos para estômago, que também tem que ser em jejum. A maioria, tem alguns que pode ter depois. Mas de pressão você tem que ter... Mas de pressão você pode tomar logo após o café da manhã. Você deixa na mesa, eu digo pode sempre, tomar também antes de dormir, não tem problema não?
antes de dormir? Se for um que dure 24 horas e não for diuréticos, porque os diuréticos não podem ser tomados à noite, porque senão a pessoa vai ficar acordando toda hora tem que levantar. Toda. Então, se o médico prescreveu naquele horário, siga aquele horário. Cria um hábito, né? Eu digo sempre, cria um hábito. Eu embora tenha uma dieta muito saudável, faço atividade física regular, mas eu tenho uma hipercolesterolemia familiar. É meu calcanhar de Aquiles. Então eu tomo um remédio de colesterol, eu já automatizei. Aquilo ali se automatiza, né? Eu nunca esqueço, porque eu já deixo ali. Eu tomo, a boa parte dos remédios de colesterol só pode ser tomada à noite. Então, mas alguns podem ser tomados de manhã. Então de manhã eu tomo desse que pode ser tomado de manhã, deixo já na mesa do café da manhã. Eu só tomo meu café da manhã. Ô, doutor, hábito, ultimamente, né, principalmente aqui no Brasil, eu não tenho dados oficiais, tenho dados empíricos, assim, até por ouvir, ver as pessoas, né, em consultórios médicos. Teve uma grande incidência de miocardia, né, pessoas que tiveram seu coração enfraquecido, com tamanho aumentado, muitos associaram isso, inclusive, ter tomado uma marca de vacina e logo depois ter tido esse problema, né? Esse tipo de doença tratada, né, regredida, corre o risco de retornar? Como é que é essa questão da miocardia? É a chamada miocardite viral, né? Durante a pandemia, nós tivemos um aumento da incidência, porque os vírus, principalmente os vírus da influenza, o vírus da Covid, o Coxsackie, tem uma série de vírus que eles podem fazer miocardite, ou inflamação no coração. E por que eles fazem isso? Essa inflamação, e também, a maioria das vezes, eles não fazem isso. Em alguns casos, nós não sabemos por quê. Sabemos o mecanismo. O mecanismo, tem dois mecanismos da miocardite viral. Um é por efeito citotóxico direto do vírus no músculo do coração, inflamando e adoecendo o músculo. Então, esse se expressa nos primeiros 7 até 14 dias da doença. É ação direta. O outro é mediado por resposta autoimune, que pode se expressar até 1 ano depois que a pessoa teve uma virose. Como é isso? A pessoa tem um vírus, o corpo fabrica anticorpos contra o vírus. Esse vírus, ele teve ali uma passagem pelo coração. Esse anticorpo vai atacar o vírus e ataca o coração. É a própria célula de defesa da pessoa que ataca o coração. O problema. O nome disso chama miocardite autoimune, deflagrado pelo vírus. Que tem outros tipos de autoimunidade, mas essa, no caso, nós estamos discutindo, é deflagrada pelo vírus. Então, o que ocorre? Esses dois mecanismos, atente bem, durante a pandemia, nós tivemos alguns casos de miocardite direta pelo vírus e miocardite autoimune, que apareceu depois. A vacina, que é RNA, essa que está rolado com alguns casos de miocardite. É uma epidemia, ela causou isso? Não é assim. Não foi todo mundo. Né? Não é assim. Ela pode ocorrer? Pode, porque ela não tem o vírus, ela tem o RNA do vírus. Então ela desperta, engana o corpo pensa que é o vírus, fabrica a defesa contra. Então a pessoa fica imunizada contra o vírus. Agora, ela pode, lá adiante, fazer uma miocardite, que é uma resposta inadequada do corpo ao estímulo viral do RNA. Raciocine bem. Se você tiver a Covid, você vai ter 2 chances de ter uma miocardite. A pelo vírus e a autoimune. Se você tomar vacina, você tem só a chance de autoimune, não tem a chance do vírus. Então a vacina, no final das contas, vai proteger muito mais do que eventuais casos que possam fazer isso. Porque as miocardites de autoimune, elas são exceção. O corpo errar, não existe nada perfeito desse todo mundo, né? O corpo errar é um si. Agora, se você não tomar vacina, você vai ficar exposto. Pode ter outra vez, né? As 2 miocardites. Então, é racional você tomar. Agora, dizer qual é a periodicidade disso, não é? Isso é para todas as faixas etárias, isso são as pesquisas. Infelizmente, a medicina é assim, é baseada em pesquisas, né, científicas e tabulação de dados, e ali tem uma série de medidas científicas para provar. O problema, Barbosa, é que existe muito ruído, muito boato. E esses ruídos, esses boatos, essas fake news, como se chamou, causam muita intranquilidade na população. Existia, mesmo antes da Covid, um movimento chamado antivacina,
terrível. Ainda existe aí na teorias internet, conspiratórias, teoria, né? a Big Lab, não sei o quê. A Big Pharma. A vacina mesmo do idoso, né, de gripe, eles diziam que o governo queria exterminar os idosos. Exatamente, é uma loucura. Então isso gera... Eu não conheço nada na história da medicina que tenha salvo mais vidas do que vacina. Varíola. Eu tive varíola com 3 anos, Barbosa. Me lembro como se fosse hoje o tormento que eu passei. E quantos amiguinhos eu perdi de infância. No sertão da Bahia. E a paralisia infantil, né? Que aleijou infantil, tanta criança. Tantas crianças. Então a varíola foi extinta. A paralisia infantil foi quase que extinta, né? No mundo. E outras, sarampo, catapora. Então muitas doenças, né? A própria influenza. Para quem não sabe, o vírus da influenza, ele é quase 10 vezes mais mortal do que o da Covid. O da Covid, só naquele período da pandemia, suplantou o da influenza, que convive com a gente aqui já. Ele só matou mais porque ele foi muito infectante. Então ele infectou a muitos. No meio desses muitos, houve mais mortalidades em números absolutos, mas em números relativos, se você for pegar a influenza e pegar a Covid, 1000 vezes Covid. Eu tive Covid 2 vezes, nem parei de malhar. Nem parei de malhar. O senhor se vacinou também, né? Vacinei, né? Então, Barbosa, é preciso que se penere, que se pondere. Eu vi uma notícia assim que está matando, está fazendo. Não, calma. Vamos ouvir especialistas, vamos ver as evidências. Se alguém afirma alguma coisa em ciência, os americanos têm um ditado que eu gosto muito. Eles dizem assim: em Deus nós acreditamos. Se você diz que é fé, fé não se discute. Não é? Fé não se discute, é fé. Agora, se você diz que é ciência, me prove. Me mostre os trabalhos científicos. Não mostra. Aí fica no achismo. Eu vi um morrendo ali, sim, mas eu vi um morrendo ali, não quer dizer que aquilo seja para todos. E cada situação é uma situação, né? Agora, doutor, essas miocardias, elas têm cura? A pessoa faz o tratamento, fica definitivamente curada? Ou tem que ficar fazendo esse tratamento o resto da vida? Como é que funciona? A miocardite aguda, no caso aqui viral, né? Ela é grave. Ela tem um tratamento a ser feito e, em alguns casos, ela remite completamente. O coração volta ao normal. É a minoria. A maioria evolui para cronicidade, para insuficiência cardíaca crônica, e é preciso um tratamento prolongado por tempo indeterminado. E tem medicamentos hoje que a miocardite dilata o coração, né? E faz ele bombear com mais fraco. A fração de ejeção que a gente chama recai, baixa. Tem pacientes que chegam à fração de ejeção de 14. Eu ontem mesmo fiz a revisão de um paciente que chegou lá com miocardite viral, chegou lá 1 ano com fração de ejeção de 14. Hoje, graças aos remédios combinados, né, o paciente aderir, que é importante também isso, né, ele chegou com a fração de injeção de 56, que é considerada já normal, a partir de 55 é normal. Então ele normalizou. De 14 voltou para 56. De 14 saltou para 56. Então ele me perguntou: doutor, quando é que eu vou parar de tomar esses remédios? Aí eu olhei para ele assim: que você dá uma sentença assim, a vida toda, é muito duro. Eu digo: olha, você vai fazer o seguinte, lá onde você mora tem galinha? Ele disse: tem sim, doutor. Eu disse: então você, uma vez no mês, vá e olha o bico da galinha. Quando você vê nascer um dente, você para o remédio. Não pode parar. A medicina, como no amor, nem nunca nem jamais. Não é assim? Tem um ditado também assim. Então, o uso é contínuo. A medicina avança e no futuro é possível que a gente descubra a cura. Por enquanto a gente tem um controle. E o controle é bom, porque você volta até a fazer ginástica. É isso que eu ia até perguntar agora, né? Qual é o tipo de ginástica ideal para a pessoa que passou por um processo ou está passando, né, por miocardia? Pronto. Uma vez ele tendo compensado a insuficiência cardíaca, então ele não está cansando mais. Não pode ser exercício de alta complexidade, né? Tem que ser... Não, de alto impacto, alto impacto, não. Aí ele vai, uma vez ele estando, fazendo as coisas dele dia a dia, sem cansar, sem sentir dor no peito, sem palpitar, sem palpitações, ele vai para reabilitação, porque ficar sedentário é péssimo para quem tem insuficiência cardíaca. Ele vai para a reabilitação. Essa reabilitação tem que ter um pouco mais de cuidado, porque os educadores físicos em geral, como os fisioterapeutas em geral, a maioria não tem experiência em reabilitação. Então é comum a pessoa ir para a academia e chega lá sem orientação adequada,
o educador, o fisioterapeuta, não sabe que a pessoa é um cardiopata, então vai prescrever, que quem prescreve a intensidade e a quantidade do exercício é o educador físico ou o fisioterapeuta. Ele não orientado ou não desperto, ele vai prescrever um exercício para os outros que estão saudáveis, e aquele que tem um problema vai ter um problema ou até a morte. Então é preciso que o cardiologista oriente quem é o profissional educador físico ou fisioterapeuta que tem experiência em reabilitação, para que aquela pessoa então trabalhe e a pessoa chegue a um ponto bom. Se a pessoa não tem acesso a um profissional desse, que tem um demanda, tem um custo maior, então a gente recomenda que faça assim, caminhe, faça caminhada. Eu posso fazer academia, doutor? Não, faça caminhadas, e se você for fazer uma academia localizada, faz assim uma coisa bem leve, que não seja peso. Correr não, né? Correr, na maioria, não, porque vai submeter o músculo a um estresse grande. Se ele for correr, estando bem compensado, é um trote, não é? É uma caminhada um pouco mais acelerada. E é o benefício maior, Antonieta, por o seguinte: a atividade física de alto impacto, ela é deletéria. Ela estraga os joelhos, ela desgasta o próprio coração. Nós não sabemos, corredores de fundo. Existe um capítulo à parte da medicina, que é a medicina do desporto, e que o coração desses corredores de fundo, que corre maratona de mais de 40 quilômetros, é dilatado. Tem bloqueios. Aí se diz, quem estuda muito isso, não, mas aquilo é uma adaptação ao esforço, é uma adaptação ao esforço, porque ele trabalha, descansa, então o coração vai tendo aquela adaptação. Mas eu tenho minhas sérias reservas que essa adaptação a uma agressão, que a atividade física intensa é uma agressão. A agressão é saudável. Eu vejo muitos atletas sequelados de joelho, de coluna, do coração também, por um esforço físico extremado. Tudo demais é ruim. Né? Tudo demais é ruim. Eu digo sempre que o esporte competitivo, que agrada tanto a tantos, né? Ele no futuro, esses seres humanos que são submetidos a esporte de luta, a esporte de grande esforço físico, vai ser substituído por drone. Máquina, bota uma máquina lá para competir, não é? Mas o ser humano, né? É igual policiais, né? Você mandar ser humano para combater ali aquilo coisa é cruel, bota drone. Então o futuro eu acho que vai ser isso, porque eu vou citar porque é público e isso todos sabem, né? Aquela menininha linda, Daiane, lembra? Um fenômeno. Ela tem prótese do joelho. Não tem a idade. Inclusive, então, devido até as medicações acho que ela vem tomando, o corpo está bem mais desenvolvido, está gordinha, né? Exatamente. Porque às vezes tem que lançar a mão de corticóide, né, de anti-inflamatórios. São medicamentos que, usados por um tempo, é saudável. Mas se for usar por tempo, para sedador e tudo, vai ganhar peso. Se não tiver uma orientação muito bem feita. Então não é saudável a atividade física extremada. A moderação, mais uma vez, né? O caminho do meio. A moderação é que é saudável. Esse é o conselho mais sábio, é a moderação, né? É a moderação. E nós tivemos até na última Olimpíada, né, uma mensagem interessante foi passada pela norte-americana, né, que abriu mão de participar das Olimpíadas, inclusive, né, deixando até o caminho mais fácil para a brasileira, porque ela estava fazendo uma auto-reflexão sobre isso, né, até que ponto vale a pena tanto sacrifício e tanto extremo, né, para chegar ali na Olimpíada, né? É uma loucura. Eu digo sempre assim, você chegar a ser um campeão, é tanto sacrifício, mas é tanto sacrifício. O preço é muito alto. É desumano. É desumano. É desumano. Esse fisiculturista, né? Que você vê. Teve até um aqui essa semana passada, né? Semana passada. É renúncia de zero de carboidrato, né? Infelizmente, o uso de esteroides anabolizantes é uma coisa terrível, outra coisa que faz hipertensão, dilata o coração, estraga o fígado, os rins, né? Causa atrofia testicular. Encurta até a vida o que é interessante é que as próprias academias é que vendem esses produtos, que às vezes não tem uma procedência legal. Infelizmente. Não, e eles até falaram aqui que é uma exigência do próprio campeonato que a pessoa tome aqueles anabolizantes, porque o corpo precisa chegar àquela determinada forma em pouco tempo. E de forma natural não chega. Não tem como chegar.
as federações proíbem os anabolizantes de esteroide, né? Eles toleram o suplemento. O suplemento. E todos eles dizem que não tomam, mas tomam. Toma. É uma briga de gato e rato. Eles assumiram aqui que toma, porque senão não chega na massa muscular que ele quer. E é uma briga de gato e rato, porque os testes antidoping, que eles chamam, né? Eles aí inventam substâncias que burlam aquele teste. Aí inventa outro teste para pegar aquele. É igual a polícia ladrão, né? Vai inventando. Mas o resumo da ópera é que aquilo é danoso. Você vê pessoas assim com aparência de muito forte, muito saudável, mas os órgãos internos, em alguns casos, estão destruídos. Então não vale a pena isso. Não vale a pena. Bom, tem mais alguma pergunta, Tonel? Só para encerrar, em que casos um especialista pode recomendar fazer um eletro ou um eco? Ou então fazer os dois de vez? Qual é o mais importante? É o eco ou o eletro? Qual é o mais exato mais? Não tem um mais importante do que o outro. Aí significa a adequação. O eletrocardiograma é um exame fundamental, é porta de entrada, ele é o pai de todos os outros. Para você ter uma ideia, em minha clínica eu nem cobro eletrocardiograma. Não cobro quando os pacientes privados. Já é uma coisa de praxe, já é automático. Porque não existe cardiologia sem eletro. Então, eletro foi a maior invenção da cardiologia. Se eu fosse trabalhar em um rincão distante, assim, qual é o exame que você quer? Além da sua clínica, né? De você, a anamnese, do exame físico. Em cardiologia, para você tratar seus pacientes. Você quer um eletro, quer um eco, você quer uma tomografia com emissão de pósitro, você quer uma coronariografia, um CAT, você quer uma angiorressonância magnética do coração, qual desses você quer? Um eletro. Porque com eletro eu vou resolver muito mais casos do que esses outros exames avançados. Agora, esses exames avançados são importantes em casos selecionados, onde você, além da clínica e além do eletro, você vai confirmar um diagnóstico ou quantificar uma lesão com esses métodos diagnósticos, que eles devem ser criteriosamente elencados. Hoje de manhã, eu respondi o áudio de uma paciente que ela queria fazer os exames para adiantar, porque as férias dela estavam acabando, então ela queria fazer os exames para levar os exames prontos. É muito comum você ver isso. Aí eu digo, olha, você está colocando o carro diante dos bois. Não existe isso, porque você vai ter que fazer uma anamnese, você exame físico, fazer uma suspensão diagnóstica, em cima daquilo você vai escolher quais exames são aplicáveis. Então nenhum é melhor do que o outro, é adequação para aquele caso. O eletro é para todos. E o eletro, ele dá um retrato daquele momento, como está o coração ali, né, doutor? O eletro é fantástico, ele dá informações da parte elétrica do coração. E é imediato. Ele dá informações de arritmia no coração, dá informações de sobrecargas, que quando o coração está crescendo, quando a hipertensão está forçando o coração, dá sobrecarga no eletro. Ou seja, quem sabe ler o eletro direitinho, extrai dali tantas informações, quer ver outro exame que é fantástico. Que escolha dois exames para você assistir gente lá em cardiologia e em clínica. Você quer tomografia, você quer ressonância, você quer colonoscopia, raio-x de tórax. O raio-x, né? O raio-x de tórax é um exame. Uma tomografia nada mais é do que um filme em 3D, né? Você passa 1.200, 4.000 raio-x, né? E faz um filme. Então o raio-x é só uma foto naquele momento. Mas o raio-x de tórax é um exame que dá tantas informações, e quem sabe, às vezes o paciente leva o laudo, digo, não quero laudo não. Eu quero a chapa, a fotografia, o raio-x. Você tira a informação de tamanho de coração, do estado da aorta, dos pulmões, da parte óssea, né? Então você vê muita coisa. E então, eletrocardiograma em cardiologia e raio-x de tórax, nossa mãe, são dois exames antigos, mas que na mão de um bom cardiologista faz muita diferença. Faz muita diferença. Ô doutor, só para a gente encerrar, né, essa temperatura atual aí, nós estamos vivendo um verão muito quente, né? Isso tem alguma influência na vida do cardíaco ou da pessoa que está propensa a ter um problema cardíaco ou não? Tem, Barbosa, tem sim, porque nesse calor que está fazendo, nessa exposição de rádio solar, tem até uma tempestade eletromagnética no Sol, né? E que tem sido terrível, emissão de ondas. O corpo desidrata muito fácil.
O corpo desidrata, e principalmente nos extremos da vida, nas crianças e na terceira idade. Desidrata muito fácil. E quando desidrata, uma série de coisas acontecem. Primeiro, a pressão cai. Às vezes, pessoas que tomam remédio de pressão fazem hipotensão por estar desidratados. Não é? Na desidratação, os rins sofrem muito, porque ele tem que concentrar aquilo que ele excreta de que não peixe toxina para conservar a água no corpo. E essa concentração nos túbulos contornados do rim, de ureia, de creatinina, de uma série de tóxicos de amônia, isso aí lesa os rins, é ruim para os rins. Sem falar do funcionamento do coração. Quando a volemia, que é a massa líquida circulante, cai, o coração tem problema de performance. Por isso tem pessoas que têm aquela sensação de desmaio, né? De desmaio. O cérebro mesmo, né, ele passa a ser intoxicado e ele passa a murchar. E no idoso isso é muito ruim. Pode levar até a um coma. Então, a regra é um mito. Beba muito água. Quanto mais água você beber, vai se afogar. Tem que hidratar muito, né? Então, não é assim. É o caminho do meio. O idoso, ele vai perdendo a capacidade de ter alarme no corpo. Não é? O idoso já não tem tanto apetite como tinha na mocidade, não tem tanto sono como tem, não tem tanto impulso sexual como tem. Também não tem. Aí que eu ia fazer uma pergunta aí para encerrar meus questionamentos. A atividade sexual é boa para o coração? É ótima. É ótima. Então, lembrar de beber água, porque esquece. Eu mesmo, às vezes eu me envolvo tanto no trabalho que eu me esqueço de beber água. Quando eu me pego, eu já estou com a boca seca. Quando você já está com a boca seca... É porque o corpo já está apelando. Então, algumas doenças você tem que limitar a ingesta de água. São as insuficiências cardíacas graves, as insuficiências renais crônicas graves, onde o paciente já quase não urina. Então, se beber muito, ele vai fazer o oposto. Ele vai expandir a volemia, vai começar a acumular água nas pernas inicialmente, depois na barriga, a barriga d'água, depois nos pulmões, o derrame pleural e com imenso cansaço. Aí descompensa a insuficiência cardíaca. Então, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem insuficiência renal, quem tem insuficiência hepática, que é quando o fígado entra em falência, essas pessoas não pode beber muita água. Bebe o mínimo ali para manter a pressão sob controle, né? Mas as pessoas saudáveis devem lembrar de beber água nesse calor como está, pelo menos a cada 40 minutos, 1 hora. Inclusive, aquela coisa também de tomar 2 litros de água por dia e tal, isso também caiu um pouco, né? Caiu. Hoje não. É a necessidade de cada corpo ali, né? Como o senhor falou, de acordo com a idade, a vida que leva, né? Exatamente. E a temperatura. E a temperatura. No verão como esse, a gente perde líquido. Não só pelo suor, nem pela urina, mas perde líquido pelo suor, pela urina, pelas fezes, pela perspiração, que é uma coisa que é imperceptível, né? Você não nota que está suando, mas está perdendo água. Perdendo água. Não é? Você já reparou assim, que principalmente no inverno, quando você olha, está saindo fumaça do corpo da pessoa, aquilo ali é líquido sendo perdido. É líquido sendo perdido. A gente perde líquido na respiração. Você já fez assim? Vai ficar cheio de água. Então, cada vez que a gente respira, está saindo água. Da saliva, né? Da saliva, tudo. Então, a gente perde as perdas insensíveis, que a gente chama, né? Aí, então, tem que repor. É isso aí. Doutor Jário Xavier, cardiologista. Doutor, eu queria agradecer, né, imensamente o senhor ter aceito o nosso convite, né? Eu acredito que o nosso telespectador aí, assinante, ficou ligado aí até agora nessa entrevista. Se você ligou e estava já no meio da entrevista, você pode depois assistir a reprise desse programa no nosso aplicativo TV Play Brasil, na loja de Android. Você pode baixar gratuitamente no nosso site tvplay.com.br, né, nosso stream, ou ainda nas redes sociais. No YouTube vai ficar lá, né, o programa com a data de hoje, arquivado, você assiste a hora que quiser. E aqui na TV Cabo tem reprise hoje à tarde, viu? Você pode assistir aí, logo às 13 horas, tem uma reprise, aliás, 13 horas, logo depois do The Newton, e à noite também, início da noite, você pode assistir também. Doutor Jário, muito obrigado e estamos aqui sempre à disposição para recebê-lo mais uma vez aqui.
Eu que agradeço, muito obrigado, Barbosinha, muito obrigado, minha querida Maria Antonieta. É um prazer sempre vir a essa casa. Ok. E como o doutor Jário citou aqui um profissional de educação física, né? Eu queria mandar um abraço aqui ao nosso amigo Miguel Lima, né, que deve estar até nos assistindo lá em Salvador. Um abraço, Miguel. O Miguel sempre conversa com a gente e tem doutor Jário como uma grande referência médica, né? Todos nós temos, porque doutor Jário é, como eu disse, um dos melhores da Bahia e do Brasil. Obrigado, doutor. Barbosa, me permita Tá, só... pode falar. O Miguel, ele foi um pioneiro aqui. É. Miguel, ele inaugurou aqui em Itabuna um tempo em que não existia praticamente quase academia. É verdade. Então ele foi uma personalidade marcante, fez um trabalho maravilhoso aqui. Virou uma referência. Virou uma referência. Até hoje eu considero o Miguel como uma referência máxima em atividade física, educação física e desporto aqui em Itabuna. É isso aí. E ele é meu professor aí, né? Online aí, personal trainer. Um abraço, Miguel. Um abraço e obrigado. Obrigado, viu, doutor? Olha, gente, vamos às cotações e na volta vamos falar de futebol. Vamos ver como é que foi a vitória do Barcelona ontem em cima do Vitória em Ilhéus. O Barcelona que agora é líder do campeonato. E a goleada do Bahia na Fonte Nova. Vamos às cotações. Essas são as cotações de hoje para você ficar por dentro aí, né? Do preço do café, do cacau, do boi gordo. Olha, gente, eu conversei há pouco com o Joaquim, né? O Joaquim, que faz parte aí, ele é líder do grupo Invasão Zero, está em Salvador, está retornando aí amanhã para o sul da Bahia, né? E na próxima semana a gente vai conversar com ele aqui no programa sobre esse movimento Invasão Zero e sobre o que aconteceu na região a semana passada, onde uma indígena foi morta depois de uma tentativa de invasão a uma fazenda, né? E a manifestação que acabou tocando fogo em carros de fazendeiro e tudo mais. E estão presos um fazendeiro de 21 anos e um policial, né, que estava a serviço aí de alguns fazendeiros, né? Chegou a ser chamado até de miliciano pelos indígenas. Então a gente vai esclarecer tudo isso aqui semana que vem com a presença do Joaquim aqui em nosso programa. Bem, gente, vamos falar agora de esportes. O Bahia, time principal, retornou, né? Já estava treinando aqui na Bahia e ontem estreou diante da sua torcida na temporada aí 2024. O time contou com a presença já do Everton Ribeiro, né, que veio do Flamengo e deu um show na Fonte Nova. Aí foi muito gol, uma chuva de gols aí no estádio Otávio Mangabeira, antigo estádio Otávio Mangabeira, né, hoje Arena Fonte Nova. Então o Bahia começou bem com esse golaço aí. O Everton Ribeiro ganhou até um troféu, né, da Federação Baiana de melhor jogador da partida. Fez esse golaço aí, ó, quase um voleio, né? Everton Ribeiro é um grande jogador. Craque, né? É um craque. Ele ainda tem aí pelo menos uns 3 anos aí de bom futebol, em alto nível, eu acredito que ele está ainda com 36 anos, está jovem, se cuida muito, né? Então tem muito para jogar aí.
O Cauli também jogou muito bem. O Gilberto, né? Gilberto deu cruzamento para o gol de Rezende. Até o Canu, que eu não gosto. O Canu, para mim, tinha que sair do Bahia, né? O Canu foi um péssimo jogador na temporada passada. O Canu marcou um gol de cabeça. E esse gol aí foi do estreante, o Jean, né? Jean Luca, que veio do Santos, também fez esse belo gol aí no final da partida. Final de contas, o Bahia goleou aí o Jacobina, né? Na Fonte Nova. E daí por diante, a torcida agora tem expectativa de que o Bahia vai superar aí o Vitória e vai liderar o Campeonato Baiano. Vamos ver, né? O Campeonato Baiano tem muita coisa pela frente ainda. Agora é o seguinte, gente. A gente não pode se iludir com essa goleada aí, né? Do Bahia ontem, porque o adversário é muito fraco, né? Não vamos nos iludir. O Bahia precisa melhorar muito para o Campeonato Brasileiro da Série A. Se é verdade que o Bahia quer figurar ali entre os 10 esse ano, tem que melhorar muito. Claro que a gente teve aí boas participações do Gilberto, do Everton Ribeiro, do Cauli, né? Os jogadores do Bahia atuaram bem ontem, mas é aquela história, né? Bater em bêbado é fácil. Eu quero ver depois, quando começar a enfrentar aí as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, enquanto isso, o arquirrival, né, do Bahia, o Vitória, o Rubro-Negro, que era até ontem era líder do campeonato, veio a Ilhéus e levou um festival do time do Barcelona de Ilhéus. Barcelona que jogou de rosa, homenageando aí as mulheres, né? O Barcelona está fazendo uma campanha de marketing aí contra o feminicídio. Tomou um gol logo no início e depois virou o jogo. Jogou bem. O Cezinha foi muito bem ontem no jogo. O goleiro, que já jogou até no Itabuna, o goleiro do Barcelona também saiu muito bem, fez grande defesa. Enquanto o goleiro do Vitória falhou feio nesse gol aí, olha só. Frangaço aí, viu? O Vitória, gente, precisa melhorar muito para disputar a Série A e não cair esse ano. Se não quiser cair, tem que melhorar muito. Você fala a Série A do Brasileirão, né? Tem que melhorar muito. Sem demérito pro Barcelona. O Barcelona ganhou com mérito, mas o Vitória ontem foi um arremedo de time, né? Um arremedo. Não sei o que foi que houve com o Vitória, que não é... Era líder. Agora o Barcelona que é o líder. Porque o Vitória ontem, Toné, ele não jogou nem metade do que jogava na Série B. Então, mesmo sendo um time fraco para a Série A, ele tinha a obrigação ontem de ter jogado melhor com esse time aí, né? São quase os mesmos jogadores que atuaram na Série B do ano passado. O Oswaldo estava aí, estava todo mundo aí, o time não jogou bem, o goleiro ainda fez essa marmelada aí. Então, melhor para o Barcelona, que se deu bem. O Barcelona agora é líder do campeonato isolado, né? Tá aí bem na fita. Faltam agora 6 rodadas para o término do campeonato. E o Barcelona já mostrou aí que vai brigar pelo título. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Então, esse ano não joga com o Bahia, né? Diferentemente do ano passado, assim como o Itabuna. O Itabuna jogou com o Bahia, esse ano joga com o Vitória. O Bahia está melhor do que o Vitória, então quem não pegar o Bahia já leva uma certa vantagem. E ganhando do Vitória é melhor ainda, porque já ganhou do adversário mais difícil do grupo, né? Então, a gente vai acompanhar aí. E eu tenho certeza que o time do Barcelona deve fazer uma boa campanha no Campeonato Baiano desse ano também. A torcida compareceu ontem ao estádio Mário Pessoa. Choveu muito, choveu bastante no estádio, mas a torcida não arredou o pé e comemorou muito. E a torcida do Vitória também foi lá, né? E não ficou nada feliz com o que viu do seu time, o time rubro-negro. Então tá aí. O Barcelona agora, o Barcelona de Ilhéus é líder do Campeonato Baiano. Parabéns, viu? Parabéns à diretoria do Barcelona, parabéns ao elenco do Barcelona. A gente, ou amanhã ou na semana que vem, vamos tentar conversar aqui com alguns jogadores e o técnico do Barcelona e também do Itabuna Esporte Clube, viu? O Itabuna que ainda não venceu e a gente espera que nessas últimas 6 rodadas o Itabuna cresça, né? Faça o que não fez no início, venha fazer agora. Eu até comentei aqui ontem, eu achei que o Itabuna jogou bem no estádio Mário Pessoa anteontem, né? Mas me parece que faltou realmente preparo físico para o elenco. O Itabuna, ao final da partida, eu até comentei ontem aqui, os jogadores
praticamente desmaiaram em campo, né? Caíram no gramado. Ao invés de ir para o vestiário, né? Eles estavam muito cansados. Então não é normal isso, né? Para um começo de temporada. O ano começou agora, 2 jogos, 3 jogos. Não era para tudo aquilo. Então eu acho que realmente está com uma deficiência física o time do Itabuna. Mas tecnicamente não se saiu ruim não. Jogou bem, dominou a partida, né? A maior parte do tempo. Então agora... Mas jogando com o líder, né? Mesmo jogando dentro de casa, né? O Itabuna? Não, o Barcelona. O Barcelona agora é líder do campeonato, né? O Barcelona agora é líder do campeonato. Vamos ver a classificação como é que ficou após o complemento dessa rodada. O Barcelona agora tem 7 pontos, é líder, isolado. O Vitória é o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Bahia é o terceiro colocado com 4 pontos. Aí depois vem o Bahia de Feira também com 4 pontos. O Atlético de Alagoinhas também com 4 pontos. São os 5 primeiros colocados. Aí depois vem Juazeirense com 4. Jequié com 3. Itabuna com 2. E na lanterna, os 2 piores times no momento. O Jacobina com 1 ponto e o Jacuipense com 0. Bom, se o campeonato terminasse hoje, né? O Itabuna não seria rebaixado, mas ia disputar esse rebaixamento aí. Então, a gente vai ficar na torcida para que o Itabuna melhore e saia dessas últimas posições aqui e passe lá, figurar ali pelo menos entre os 6 melhores do campeonato, né, dali para cima para não disputar rebaixamento, tá certo? Essa é a nossa expectativa e a gente vai ficar torcendo para que isso aconteça. Bom, vamos ver aqui quais são os próximos jogos, né, do Itabuna e também do Barcelona. Deixa eu pegar aqui que me fugiu aqui agora. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui os próximos jogos. Repetindo os resultados dessa semana, dessa rodada, né? O Itabuna empatou com o Bahia de Feira, 1-1. Bahia goleou o Jacobina, né? 5-0. O Barcelona venceu o Vitória por 2-1. O Juazeirense vai jogar com o Jequié no Adalto Moraes hoje, 19h15, ainda tem jogo hoje pela essa rodada. E no Valfredão, o Jacuipense vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, às 21h30. Esses são os 2 últimos jogos dessa rodada que vão acontecer hoje, tá certo? Eu acho que aqui não deve mudar muita coisa na tabela, apenas o Atlético de Alagoinhas, que se vencer o Jacuipense, ele ultrapassa o Bahia na classificação. Aí ele passa o Bahia de Feira, passa o Bahia e pode passar o Vitória também, ficando em segundo lugar, se ele vencer o time do Jacuipense, tá certo? No mais, a rodada não deve mudar nada, a não ser isso aí. Então amanhã a gente vai atualizar a classificação, caso o Atlético de Alagoinhas venha vencer na noite de hoje, tá certo? Bom, estamos chegando quase ao final do programa, Toné. Vamos ao PQP, né? Que você estava comentando aí. Falando sobre isso e eu ainda tenho um registro a fazer. É o programa eles chamam de desligamento voluntário, né? A prefeitura. Então o servidor vai ser indenizado, pede demissão, ele mesmo que pede, e ele vai ser indenizado. Só que, no caso dos professores, a presidente do SIMP, do sindicato, a Carminha Oliveira, já disse que isso vai ser prejudicial para os professores. Ela disse que fez um estudo e alerta que a proposta é prejudicial aos professores, uma vez que as indenizações são pífias, comparada a outros municípios. E ela cita o de Ilhéus, que foi muito diferente daqui. O relator desse projeto na Câmara vai ser está sendo o vereador Silvaldo Reis, que disse que se comprometeu ainda a fazer uma audiência pública para ampliar o debate até depois do Carnaval. Só que a Câmara já chamou os vereadores, que eles estão em recesso, em regime já extraordinário, já para ganhar um dinheirinho para o Carnaval, que ninguém é besta. Eu quero fazer ainda, antes de encerrar aqui a minha participação, um registro da morte do ex-prefeito de Bicaraí, Henrique Oliveira, faleceu ontem. Henrique Almeida, né? Aos 85 anos. É Almeida Oliveira, né? Henrique Oliveira, chamava HO, que ele gostava de ser chamado. Ele era como se fosse aqui o prefeito Fernando Gomes da Quitabuna, muito popular, detentor de 4 mandatos, fez muito por Ubicaraí, é uma pessoa queridíssima lá. A prefeita Monalisa Tavares decretou o luto oficial. Ele vai ser enterrado hoje lá, no final da tarde, acho que às 5 horas da tarde, vai ter um cortejo. E deixou um legado muito grande. Eu quero dar os meus sentimentos à sua mulher, que era do cinema, mas é muito conhecida por Babi,
que é uma pessoa com quem ele foi casado 50 anos, deixou 4 filhos, 6 netos. Os meus sentimentos e ao pessoal, toda a população de Bicaraí hoje, que está muito comovida e consternada com o falecimento de Henrique Oliveira. É isso aí. Faleceu também um comerciante aqui de Itabuna, né? Muito conhecido, Adelson, né? Era dono de algumas padarias aí na cidade. Adelson da padarias. É. Ele estava muito doente. Estava em Salvador, né? Fazendo um tratamento, e eu soube ontem do seu falecimento. Nossos sentimentos aí a toda a família enlutada, né, Tony? Também. Ok, o tempo está acabando, gente. Por hoje é só. E eu vim hoje excepcional, né? Vim aqui participar, um pedido aqui do CEO do programa, o âncora, daqui, o Barbosa Filho, e também um prazer de rever uma pessoa que eu gosto muito e que é meu médico particular, que é o Dr. Jairo Xavier, que eu agradeço muito. O telespectador, Toné, nossa audiência conclama a sua participação mais dias aqui. Tá certo. Até a próxima, boa tarde. Boa tarde, Quem até vem amanhã. Aí, tá chegando aí já. Amanhã, sexta-feira, amanhã tem muita entrevista boa, hein? Fica com a gente aí a partir das 10 da manhã ao vivo. Até lá, uma boa tarde pra você. Boa tarde. E vem aí, Denilton Santos. Siri na lata. Alerta a cidade. Diz que é o Siri na lata, né? Faz muita zoada.